dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar, em qualquer momento que você venha acompanhar aqui o nosso programa A Hora do Esporte com Luciano Luiz na nossa Rede Nacional de Notícias. Hoje um programa especial, vamos falar sobre Copa do Mundo. Está chegando a hora aqui com a equipe de esportes da Rede Nacional de Notícias. E onde estamos? Estamos no bar e restaurante Super Copão, aqui em São Caetano do Sul, na rua Roberto Simonsi, número 26, bem ao lado, bem na esquininha com a Rua Baraldi, tradicional, em frente ao Cine Vitória, onde tantas e tantas pessoas tiveram inúmeras histórias. Afinal de contas, quem do ABC Paulista, quem de São Caetano do Sul que nunca veio dar uma namoradinha, veio desfrutar do Cine Vitória tradicional, que agora não existe mais, aqui bem em frente ao bar e restaurante Super Copão, que atende muito bem a equipe de esportes da Rede Nacional de Notícias. Também mandando um abraço para o nosso amigo Luiz Cristiano Júnior, da Altec do Brasil. Aliás, conversou comigo hoje à tarde, viria ao programa, mas infelizmente está um pouquinho doentinho, resfriado, mas já se tratando e deverá estar muito bom nos próximos dias. Um grande abraço para ele e para todos da Altec do Brasil. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de futebol, porque hoje o programa é especial para este tema e lógico que estando aqui no Super Copão já estamos nesse clima. Ao meu lado, Júlio Gotardo, narrador também das emoções, Geraldo Neri, o repórter simpatia, o repórter da Fiel, o repórter da Nação, o repórter tricolor, o repórter porquinho, o repórter de todas as torcidas, grande Geraldo Neri, também Gabriel Carvalho, já veio a Laraquém, já vestindo aqui no ritmo da Copa do Mundo, e Nilton Pimentel, este narrador que eu vi chorar há algumas semanas no estádio Mário Filho, o maior do mundo, quando ele viu o seu Flamengo conquistando a Copa do Brasil. É verdade que ficou ali, vamos dizer assim, com aquela peça de baixo, um pouquinho marcada por conta do segundo tempo, que ficou ali bem preocupado, mas depois saiu comemorando e foi uma festa muito bonita da nação rubro-negra. Deixa eu já pegar o boa noite, boa tarde, bom dia especial dos nossos amigos aqui da Rede Nacional de Notícias. Lembrando que daqui a pouco também teremos aqui Alexandre Cardilho, ele sempre aquela palavra inteligente e sóbria para falar aqui um pouquinho sobre Copa do Mundo. Júlio Gotardo, tudo tranquilo, tudo sossegadinho? Imagino que você está indo para a sua primeira Copa para acompanhar e para fazer matéria, a sua primeira experiência, né, Júlio? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano, ao Gabriel, ao Nilton, ao Geraldo aqui. Pois é, né, Copa do Mundo no Catar tá chegando, a Copa do Hexa. Faz tempo que a gente tá esperando esse Hexa, né, desde 2002, e até agora não veio. O Brasil vai pegar Suíça, Sérvia, Camarões e companhia. Vai dar pra comer bastante camarão aí no jogo contra Camarões. Olha, e vamos... chocolate contra a Suíça? Vamos lá, né, tô confiante, rapaz, tô confiante aí com o Neymar, Vinícius Júnior e companhia aí pro Brasil levantar o caneco. E faltam 17 figurinhas pra cortar meu álbum. Sério? Vou arrumar umas repetidas do Paulo Vitor lá, porque ele abandonou o álbum mesmo, só fez eu gastar dinheiro, mas tudo bem. Isso segue o jogo. Grande Geraldo Neri, eu falava do Júlio na primeira cobertura de Copa do Mundo. Geraldo que acompanha desde 1930, mais uma edição, né, Geraldo? Como é que tá a expectativa? Tudo tranquilo? Boa tarde, Luciano. Tudo tranquilo. 1930 é um exagero seu, vai, de 80 para cá, aí tudo bem. Aí você pode 82, falar, né? 82, exatamente. Eu vou ter mais uma vez um prazer de fazer a Copa do Mundo com a equipe da Rede Nacional. Nós estaremos com programas especiais, né? Eu, o Júlio, o Alexandre, o Nilton, o Gabriel. O Gabriel não, porque o Gabriel vai estar lá, né? Não, mas aí a gente não... Eu também não vou estar, a gente não faz parte do programa? Não, mas eu tô falando que vai fazer por aqui. Aí vem os nossos boletins. A gente tem o StreamYard, apareço na sua tela, na sua cara. Exatamente, direto lá do Catar. Então, como nós fizemos na última Copa, foi legal. Então a gente vai tentar repetir, né? E com certeza, tomara que dê tudo certo. Eu só não estou muito convicto com a seleção brasileira. Vamos ver se eu mudo de opinião até durante... Vamos conversar bastante sobre esse tema aí, porque eu quero ver também os favoritos do nosso Geraldo Neri.
Gabriel Carvalho, que também estará desfilando pelas alamedas do Catar, tudo tranquilo, animado também para esse Mundial. Gabriel, que também esteve na Rússia, né, Gabriel? É isso mesmo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Geraldinho, Júlio, Lu, Newton. Prazer estar aqui com todos vocês da equipe da Rede Nacional de Notícias. Mais uma Copa, né? Em 2018 também tive o prazer de acompanhar os 3 primeiros jogos da fase de grupos lá na Rússia. A gente sofreu bastante lá nesses 3 primeiros jogos, achava que ia ser mais tranquilo e foi bem difícil. Eu acho que, mais uma vez esse ano, por mais que a gente é favorito a passar em primeiro colocado do grupo, vamos sofrer um pouquinho, mas vai dar pra curtir bastante lá no Catar. Espero que a seleção chegue sim nas oitavas, quartas de final e seja assim campeã, conquiste esse Hexa, tão sonhado Hexa. Mais uma vez pro Baita, vai ser um prazer estar lá no Catar acompanhando a nossa seleção. E vamos ver, vou estar confiante, a gente vai se trombar lá, vamos fazer parte dos programas também, com certeza, fazer muita cobertura especial diretamente do Catar, o país do Hexa, como disse o Júlio Gotardo. Lembrando que a próxima Copa, né, vai ser dividida em 3 países pela primeira vez, México, Estados Unidos e Canadá. E aí a gente, de repente, divide a equipe da Rede Nacional. Aí não preciso nem falar que Geraldo Neri tem que ficar no México. Porque imagina ele chegando lá, todo mundo, pô, voltou o Bolanhos, tá? O grande ídolo local. Seria, sem dúvida nenhuma. Poxa vida, imagina Geraldo Neri tirando fotos lá, grande. Olha, não tenho nem dúvida que a sede de Geraldo Neri será o México na próxima Copa. Newton Pimentel, recuperado já, meu amigo? Tudo tranquilo? Claro. Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo chegado? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, aos nossos colegas. É um prazer sempre estar reunidos aqui, né? Sempre, muitas vezes a gente está divididos nas transmissões, mas é muito bom reunir toda a equipe aqui, é claro. Daqui a pouco o Alexandre Cardilho está junto, o Salek não está, mas quase toda a equipe está reunida aqui, isso é muito bom, né? Essa voz que quase não saiu lá no Maracanã, tivemos o prazer. Foi embargada. A partir dos 20 do segundo tempo ficou embargada. Principalmente quando saiu o gol do Corinthians, né? E o Renato Augusto jogando uma bola que nós vamos falar de uma pré-lista aqui. Chamei um comentário lá, ficava, não sai. Rapaz, quase não que eu tava sai. ouvindo a transmissão. parece aqueles locutores de programas de tarde, de programas românticos, assim, sabe? Começa a contar verdade. histórias de amor, assim. Eu até perguntei pro Luciano, tinha gente nova na equipe fazendo? Ele falou, não, era o conheço essa Newton voz. mesmo. Falei Love Songs, falei, Newton. Love Songs. 9 sons. Olha. Que é isso? Já assisti muito, Tá animado ouvi com- tá muita animado? rádio romance. Tá animado com o Copa? Ah, com certeza. A gente sempre fica animado. O brasileiro não tem como, né, Luciano? Até mesmo pelas seleções que nós tivemos, principalmente pelas últimas, que não foi tanto nível como a gente participou, assistiu. A minha primeira Copa foi em 94, né? 98 a gente já chegou contando também com um título a mais. Então 2002 veio, 2006 nós também que era o mesmo time. E depois disso, aí teve algumas oscilações, né? E hoje eu acho que a seleção sim tem condições de chegar a fazer um grande mundial, tem chance de título, mas esse favoritismo que muitas vezes coloca a seleção brasileira é preocupante e eu não acho que é esse favoritismo todo, mas é um excelente time, é candidato, podemos dizer assim. Brasil que vai estar no grupo com Sérvia, Suíça e Camarões. Estreia dia 24, né? E a gente tem aqui na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, a convocação da seleção brasileira. Vai ser lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na sede da CBF. Eu até recebi o convite, mas infelizmente por conta da viagem no dia 8 a gente não vai poder comparecer nesse evento, mas lógico que estaremos ligados e acompanhando. Mas até para a gente abrir esse debate, antes da gente falar efetivamente sobre a Copa do Mundo, acho que vale a pena esse exercício de atletas e de convocação. Vocês esperam uma lista com novidades? E hoje pela manhã, inclusive, eu escrevi um texto dizendo o seguinte, que a torcida do Flamengo, isso de acompanhar as rádios do Rio de Janeiro, que eu fiquei muito ligado no sábado à noite, depois no domingo pela manhã, ainda repercutindo o título, porque aí a galera agora tá pirando. A gente sabe que o Rio de Janeiro exerce ali uma influência, a imprensa do Rio é apaixonada, que a gente sabe já há muito tempo, mas além do nome do Pedro, que segundo algumas informações é dado quase como certo,
na lista, apareceram mais 4 nomes, que seria Rodinei, que eu acho que também é meio desespero da galera, mas enfim. Também acho. Gabriel Barbosa voltaria a ser, e aí eu acho que eu vou jogar para vocês pro debate, porque na minha opinião, eu não sei se o Tite levaria, mas que não seria nenhuma absurdo, não seria, porque o momento do cara efetivamente é iluminado. Everton Ribeiro, que aí começaram também a falar do Everton Ribeiro, que seria e aí o quarto, me fugiu o nome agora, o volante do Flamengo, Tem João Gomes. já falando também sobre João Gomes. Eu vou deixar para vocês aí o que, além do Flamengo é verdade, mas enfim, tem torcedor do Palmeiras que acha que o Dudu tem que ser chamado na última lista, entendeu? Tem torcedor do Corinthians que ainda acha que o Fagner e o Cássio teria que ir novamente, eles que foram em 2018, enfim. Que você, tem gente que espera, lógico que tem aquela coisa clubista, mas e vocês? O que vocês acham sobre a lista final do Tite? Vai ter novidade, ô Júlio? O que você acha? Eu acho que não, muita novidade não vai ter muitas novidades não, talvez a grande novidade seja o Pedro mesmo do Flamengo. O Gabigol eu acho um pouco difícil, né, por mais que seja muito ídolo do Flamengo, por ter decidido a Libertadores de 19, pelo título brasileiro também com o Jorge Jesus, agora com a Copa do Brasil e tudo mais. O Everton Ribeiro talvez apareça, o Everton Ribeiro tenho grandes dúvidas, né? O Pedro tem um otimismo muito grande que o Pedro vai aparecer nesta convocação. Acho que o Matheus Cunha vai acabar ficando de fora, né? Até porque ele não tem nenhum gol pela seleção principal, embora tenha feito uma boa Olimpíada. Mas o Everton Ribeiro tem uma grande dúvida se vai ou se não vai, né? Até porque eu gosto muito do Scarpa também do Palmeiras, mas também não deve pintar, né? Porque não apareceu em nenhuma convocação do Tite. E o João Gomes e o Rodinei eu acho bem difícil, né? Principalmente o Rodinei, eu acho que não tem muita possibilidade não, assim como o João Gomes, que por mais que é um garoto aí de muita categoria, que tem um futuro muito promissor, é muito difícil que esteja nessa convocação, até porque concorre com 2 grandes jogadores, né? Casemiro e Fabinho, 2 grandes volantes aí, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial, né? Então acho isso, acho que não vai ter muitas novidades não, talvez na última convocação até alguns nomes me pegaram de surpresa, né, como o Ibanez na defesa e o Bremer, né, e talvez algum deles também possa aparecer de repente como um quarto zagueiro, né, que o quarto zagueiro ali que está a grande dúvida, né, que é aquele quarto jogador convocado para a posição defensiva. Talvez o Bremer ali pelas estatísticas na Itália que são muito boas, mas em relação a esses nomes eu acho mais entre o Pedro e o Everton Ribeiro, com o Pedro provavelmente indo. Fala aí, Geraldo. Olha, eu acredito mais no Pedro. O resto dos jogadores que você falou, eu acho que não. O Pedro sim está fazendo por mim, até o Gabigol, mas o certo mesmo é a relação que o Tite já tem na cabeça, ele já sabe quem por vai exemplo, levar. assim, até pra gente fazer um exercício, vai. Goleiros. Ederson, Alisson e o Everton. Não deve sair disso. Não. Já tá fechado já de goleiro já. Acho que aí não, Goleiro não tem. não dá pra mudar, né? Eu acho que o Alisson, o Ederson e o Everton do Palmeiras é um excelente goleiro, não tem o que falar. É o primeiro no Brasil, não nos últimos jogos, mas pegando a temporada dele. Mas eu acho que ele é muito próximo dos outros, de estilo de jogo, de características, né? Eu acho que o Cássio, por mais que já é um pouco mais veterano, o Cássio merecia ainda passar por uma Copa do Mundo. Acho que para terceiro goleiro, o Cássio, ele decisivo, né, Geraldo? Como terceiro goleiro, eu acho que ele tinha lugar sim na seleção brasileira. Eu acho que o Cássio caberia como terceiro goleiro, mas eu acho que mesmo tanto o Everton quanto o Cássio, por mais que para mim sejam excelentes goleiros, não vão entrar. Não entrariam, mas talvez, na minha visão, o Cássio teria um papel um pouquinho mais importante, talvez num vestiário, numa conversa. Eu acho que o Cássio poderia ser um pouquinho mais uma referência, assim, mais experiente. Porque por já ter passado para a última Copa e também por anos de trabalho com o Tite, confiança do treinador, então acho que isso faria uma diferença. Mas tanto o Cássio quanto o Everton, para mim, os dois merecem igualmente participar dessa Copa. Acho que também o Cássio poderia estar, mas eu acho que pela filosofia do Tite, pela forma como ele aborda as coisas, como ele conduz esse processo, eu acho muito difícil. Não sai. Porque até pela idade também, né? Ficaria uma coisa assim, poxa, mas o Everton foi nas últimas 3, 4, 5 convocações, não sei se
não sei se abriria. E o Tite tenta manter, né, essa coisa do... Coerência. Essa produção, tá? Que é o nosso... Por favor, aí, Paulo. Olha aqui. Que Paulo. isso, rapaz? Produtor aqui. Tá colocando aqui a porção do Super Copão, que é a melhor porção aqui do ABC Paulista. Porção de... Muito obrigado, nosso produtor, hein? Olha só que beleza, hein? Bem, acho que no gol... Tá São definido. esses mesmos. Seria até meio injusto, com todo respeito ao Cássio, a importância dele, mas acho que seria um pouco injusto diante das últimas convocações, né? O Tite fala tanto de credibilidade, de respeito e tal, e eu acho que dificilmente ele faria isso. A justiça é só o comentar, falar do nome dele, né, acho que Luciano? é uma menção, acho que é uma menção. Que nem esses jogadores novos que o Tite convocou nessa última convocação. Bremer, Ibanez e o... Ele fez isso só pra calar a boca do torcedor, falar, eu dei chance pra eles. Só pra dizer que um dia ele convocou. Eu até acho que nesses casos dos dois zagueiros, tanto o Ibanez quanto o Bremer, eu acho que também é por essa questão de menção. Acho que é uma dúvida ainda do Tite na zaga, eu acho que falta um quarto zagueiro, ele pensa bastante. Vamos entrar na zaga então, vamos lá. Quem que é? Marquinhos, Thiago Silva, Eu acho Militão. que os dois carimbados. Militão, que ainda pode jogar na lateral. Exatamente. E aí o quarto. Exatamente. Aí o quarto eu tenho o Gabriel Magalhães, pra mim, do Arsenal, que é um excelente zagueiro, muito novo também, muito jovem. Aí entra o Lucas Bremer, Veríssimo tem o também. Ibanez, o Lucas Veríssimo voltando de lesão agora também. Eu particularmente gosto mais do Bremer. Ele, mesmo um time menor, agora sim foi para um time, né, de peso, mas ele na categoria, no campeonato italiano, eu acompanho, né, bastante a carreira dele, inclusive ele é daqui, né? Então, do ABC, então o Bremer, ele sempre saiu nas rodadas lá, como na seleção da rodada do italiano, mesmo um time ainda, né, mais Capengando fraco, um pouquinho, né? E eu acho que tem pelo menos, é o que o Gabriel falou assim, fez uma menção, pode até não ir, se for vai estar bem representado, mas se não for também ele já mostra que tem um caminho para ele, que já estão olhando para ele, não tem como não olhar também pelo resultado. Eu gosto muito do Lucas Veríssimo, do futebol dele, mas eu tenho a dúvida de como ele vai estar. Tem esse problema, né, da parte física, né, então o nosso principal jogador, que é o Neymar, nos últimos anos aí teve dificuldade nas Copas do Mundo, tanto de 14 quanto de 18, imagina então o Lucas Veríssimo, né, que não é tão certeza assim na Copa, para ele ir para a Copa, acho que tem que estar 100% fisicamente, senão vai dar vaga para outro jogador, como é o caso do Gabriel Santana, que aparece muito, né, como quarto zagueiro, e o Bremer acabou aparecendo de surpresa nessa convocação, né, mas pelas estatísticas aí, é o zagueiro que mais me agrada também, como quarto zagueiro no caso, que eu acho que é o último que falta ali, que eu acho que os três, Militão, Marquinhos e Thiago Silva, eu acho que já estão garantidos. E tem uma coisa, né, a seleção não economiza, né, porque toda semana tem um bonde que vai ou para Espanha, ou para Alemanha, ou para Itália, roda a Europa inteira, enfim, sim. Então assim, eles também, não só jogos, mas eles estão indo nos treinamentos, então de repente também para saber como é que tá a volta de cada jogador, tá, para poder ver, enfim, acho que é uma agora, Davi Luiz para vocês não tem chance nenhuma, né? Eu acho que não pelo Tite, né? Pra mim, o Davi Luiz, né, não como flamenguista, né, mas como flamenguista por acompanhar, o Davi Luiz, ele pra mim, eu até comentei a isso Copa, com o Nilton, o Davi Luiz pra mim, quando fala, e olha que aquele cara teve uma carreira maravilhosa na Europa ou na Inglaterra, o cara é rei, mas a imagem, quando alguém fala de Davi Luiz pra mim, 7-1. eu lembro dele chorando na saída de campo do 7-1. Me dá uma tristeza, rapaz. Me dá uma tristeza. Então, assim, eu não consigo falar assim, não vou deixar. É engraçado que o Thiago Silva teve o mesmo comportamento e não ficou tão marcado como o Davi Luiz. É que o choro do Thiago Silva, que chamou a atenção das pessoas, contra o Chile, né? Foi contra o Chile. Quando o Brasil ganhou nas oitavas, né? Não, nas quartas, né? Nos pênaltis e tal. Foi oitavas? Nas oitavas, Colômbia. Quarta foi Colômbia. Foi nas oitavas, e aí ele ganhou nos pênaltis, e aí ele se emocionou. Desabou. E aí, mas ganhou, né? E aí, tipo, Show de... se tivesse sido eliminado... Foi mais Boa emoção história, né? o show. O Davi Luiz teve aquele lance contra a Espanha na final das Copas das Confederações, né, marcante, dele tirando a bola em cima da linha, que lá foi incrível. Em 2014, o Davi Luiz era um dos principais zagueiros do mundo e do Brasil. Ele era um baita Fez um zagueiro. golaço. Aquele Ele gol pôs de a Colômbia, falta aquela na Copa do Mundo, né? golaço. Não, ele fez uma boa Copa. É que, infelizmente, o 7-1 ficou muito marcado. E eu acho que o Thiago Silva não lembram tanto porque ele ficou fora do jogo com o 7-1 também, né? Ele foi um dos desfalques e aí entrou o Dante, que Era o conhecia Dante e muito o bem os Davi Luiz. alemães.
Tinha muita amizade, inclusive, com os Aliás, alemães. não, a história que chegou a mim é que o Dante, no intervalo, foi conversar com a galera. Isso é uma história que, enfim, aí vira, né, aquelas lendas do futebol, mas eu tava lá no Mineirão e eu lembro bem que, passado ali aquele choque, aí começou já mil especulações, né? Brasileiro, 98, vendeu a Copa pra Nike, aquelas coisas, enfim, Adidas comprou da Nike a Copa, enfim. Mas o 7x1 foi um acidente de percurso, né? Eu também. É o que não vai acontecer Não, é que mais. não foi um acidente, foi um atropelo. capotamento. Eu acho que foi um atropelo Sério, também, eu acho que foi. Capotou o trem, Passou não é um que trator. Ali, tava- ali mostrou a realidade da equipe de 2014. Se a gente olha hoje pra Não, aquela não equipe, é, não tem como. não Eu acho que é. Eu acho que aquela equipe de 2014, se a gente comparar com a de hoje, por exemplo, pra mim é muito discrepante. Não. Eu acho que a equipe era muito mais fraca. E a Alemanha tinha um timaço. Mas eu acho que não era pra 7x1. Não, Não, 7x1 é um 7x1 não. exagero. A diferença, eu acho que o problema do 7x1 é que assim, porque a gente acompanha futebol, né, enfim, o tempo inteiro. A gente sempre tá olhando lá, quanto foi o jogo? 2x0. Teve 15 ataques de um time e 8 do outro. Esse time marcou 2x0, beleza. Só que a Alemanha, ela fez 6 ataques no primeiro tempo, fez 5 gols. Então assim, tipo, ela não errou. Mortal, O né? Brasil, antes do tomar o primeiro gol, o Daniel Alves tinha perdido um gol na cara e o Oscar, né? Acho que foi o Oscar. Isso, o Oscar. Perdeu também um gol. Então, assim, o Brasil não estava tão inferior. É que, de repente, quando tomou o gol... Se abalou mentalmente. Se abalou e tomou o segundo e o terceiro muito rápido. E aí ficou aquele tipo assim... Já era. Pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo? De repente... E aí eu acho que fez falta ter um líder mais experiente. Esse é o porque não ponto. teve ninguém que falou, opa, tipo, no 1x0, calma. E não teve. Historicamente, as seleções, né, Luciano, do Brasil e, na verdade, a maioria do mundo, mas do Brasil, principalmente, porque tem muito craque, né, Geraldo? Você também, que viu mais seleções ainda que a gente, as seleções, em 94 mesmo, o pessoal fala assim, olha, líder todos eram. Não tinha um líder do grupo, cada um do grupo era um líder. E na seleção não tinha um pro grupo. Né? Então é uma diferença muito grande. Eu olhava assim, não era uma seleção que passava muita firmeza. A esperança era no Neymar por tudo que ele fez, né? Vinha de jogos espetaculares, mas machucou. E você não olhava uma pessoa que podia, um jogador que podia chamar a responsabilidade. Esperava-se do Coutinho, né? Sumiu. O mal da seleção brasileira, no meu modo de ver, é que eles sempre acham que tem aquele jogador que nem o Neymar. O Neymar é o homem da Copa. Se machucou, não foi bem. Não sei quem é o homem da seleção da Copa. E não dá certo. É isso que nem agora eles estão falando do Neymar, novamente. A última Copa do Neymar, Agora ele vai ter que Vinícius jogar. Júnior, Agora Vinícius como herói. Júnior, depois o Pedro. Então eles estão sempre em uma. A chegada do Vinícius Júnior e o Pedro é boa, né, Geraldo? Mas nessa Copa acho que o coletivo foi muito forte. Verão. Então um jogador jogar toda a responsabilidade para cima de um jogador. Historicamente, dá uma base naquilo que você está falando. O Pelé machucou, quem resolveu? Garrincha. Então. O Romário foi marcado em um determinado momento, quem fazia o gol era o Bebeto. Tem até um lance curioso, né? Que o Galvão faz Romário. Depois o Bebeto pega a bola e o Bebeto faz o gol, ele muda a narração pro Bebeto. É muito claro isso aí. E o Ronaldo era o Rivaldo. O Rivaldo chutava o Ronaldo fazia o gol quando o Rivaldo não fazia os golaços dele também. E o engraçado é que a Copa de 2014 foi a Copa mais longe que a gente conseguiu chegar, né? Semifinal. Se a gente for para pensar nesses últimos anos, foi a mais longe, né? Só que claro que essa goleada ficou marcante. E desde 2006, sempre caindo diante do europeu, né? Sim. Outra Em coisa que eu 2014 ainda com um saborzinho de cair para 2 europeus, que foi semifinal e na disputa. Pra Holanda outra depois, coisa né? que eu sinto da seleção brasileira é não fazer amistosos com os é um europeus. ponto, O problema agora é Você a vai Liga jogar das Nações, na né? Copa. Essa Copa ainda até teve uma desculpa, né? Teve uma Agora, competição. Colômbia Liga está das fazendo Nações. frente com o Brasil, o Chile está fazendo, né? Então a gente já sabe as seleções daqui da América como é que joga. Agora, quando a gente vai pegar uma Alemanha, uma Inglaterra, ainda bem que não vamos ter a Itália novamente, né? Mas o Brasil passa sufoco. Eu acho que deveria fazer mais jogos com grandes seleções do que com esses catadão aí. Sabe? Ganha, já acha que o Brasil tá bom.
meteu 5, 6, essa é a seleção brasileira. Não é, o nível é muito fraco. O Brasil ganhar, a gente quer ganhar, mas quando a gente pega um time europeu, o negócio é mais difícil, que a gente já está falando, a França, a própria Alemanha, a Espanha, são as seleções de nome para ser campeão da Copa do Mundo. Brasil e Argentina vai ser sempre esses dois aí, o Uruguai correndo por fora. Mas eu acho que o Brasil precisava fazer mais amistosos com seleções europeias. Aí daria pra gente ver o nível que está a seleção brasileira. Deixa eu perguntar agora, vamos pra lateral. Aí tá o problema, né? Aí tá o problema. É o grande ponto. Agora, só com relação ao do zagueiro, eu não me surpreendo não, Luciano, se o Tite levar ainda o Davi Luiz. Eu não me surpreenderia. Eu me surpreenderia não pela qualidade do Davi Luiz, quer dizer, deixar mas pela claro. Tem uma raça e vontade, uma disposição muito grande. Nos últimos anos, assim, entendeu? E aí seria uma novidade e até uma incoerência dentro daquilo que o Tite prega. A mesma coisa que eu falo do Davi Luiz é em relação ao Cássio. Ambos merecem ainda a experiência hoje do Davi Luiz, porque o Davi Luiz 2014 era o Davi Luiz 2022 é muito mais experiente, mas seria incoerente por parte do Tite de chamar. Na lateral a gente tem um problema, que aí eu queria também a opinião de vocês, porque a gente vai na direita, talvez certo, Danilo. Sim. Que aí não tem nenhum absurdo, eu acho. Porque eu acho que até o titular, só que aí tem o Daniel Alves fazendo campanha política praticamente. Pô, cara, é absurdo, cara. Ele trabalha mesmo isso. E na esquerda também algumas dúvidas. Alexandre, Renan Lodge, tem o outro o Alex Telles do Manchester United. Só que assim, antigamente quando a gente falava assim, era Cafu e Roberto Carlos. Diferença, né? E aí, e qualquer outro lá. E aí vê mais dois aí pra ficar no banco e entrar numa emergência, né? Mas a gente sabia que ali estava tranquilo. Agora, esses laterais, até o próprio Danilo, que a gente já sabe meio que vai ser o titular, na esquerda, qualquer lateral que eu falar esquerdo hoje, eu vou estar chutando de ser titular. Eu não tenho... Na última convocação, até o Tite convocou apenas um lateral, né? Que ele colocou o Militão até improvisado, né? Na última convocação que ele fez aí para os 2 amistosos. Então até uma dúvida que eu sinto que o Tite tem, né? E aí que eu vou falar também que eu defendo o Daniel Alves ainda. Porque sinceramente com os 40 anos que ele tem, eu acho que ele é melhor do que qualquer outro lateral ali, sinceramente. Porque eu acho que o Daniel Alves é craque, assim. E comparado assim aos outros laterais, com todo respeito, eu acho que ele ainda é muito melhor, assim, e ele fez uma boa Olimpíada, né? O problema dele eu acho que é na volta. Eu acho que o fator do Daniel Alves, eu vejo como positivo pelo seguinte, porque uma coisa é você jogar em clube, porque no clube você tem bons jogadores, mas você tem uns cabeçudos ali. Agora, em seleção, aí é só nata. Então aí dá pro Daniel Alves, porque aí ele, além de ajudar na parte de grupo, que ele é bom pra caramba também de grupo, ainda ele não vai ter que cobrir de ninguém, porque a galera ali, todo mundo sabe o que fazer. Ele é muito técnico, né? Então, não sei, mas eu acho que tá aberto essa coisa também. Mas entendo também a posição do Geraldo, que tipo, já deu, tal. O Geraldo tem uma mágoa até, porque... Não, pelo contrário, eu tô... Tudo bem. Ele voltar pro São Paulo, Geraldo? Não, nem de graça. Volta, Dani. Ele é um bom jogador, nada mais do que isso. Vai falar, pô, ele é craque, ele é isso, é aquilo. Eu nunca fui assim, com a fachada dele, jogando bola. O São Paulo ele poderia voltar de graça, porque ele ainda ia continuar. Nem de graça, né? Ele ia falar, não, eu vou fazer porque eu sou São Paulo. São Paulo tem bastante. Muito tempo ainda. Não, então, eu acho que a passagem dele para a seleção já foi, então não tem que aproveitar, a gente ficar discutindo se vai, se não vai. Poxa, tá todo mundo falando que o Dudu merecia ir, que o Scarpa merecia ir, que outros jogadores brasileiros mereciam ir, mas ninguém vê. Agora... Geraldo, você que já viu muita coisa no futebol, vou te fazer uma pergunta, assim, lógico que o si não entra em jogo, né? Mas como também é um exercício gostoso falar do si, vamos falar o seguinte: se o Fagner tivesse feito o gol dele, o Corinthians ainda não teria sido campeão. Aí o Fagner faz o gol e na sequência o Flamengo chuta e o Cássio pega.
Aí o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil. Com Fagner marcando o último gol e Cássio pegando o último pênalti, você acha que a gente estaria falando já muito mais assim que o Cássio e o Fagner teriam que estar na seleção? Não, o Tite às vezes ele convoca... Que não é uma jogada que vai levar um jogador para a seleção, mas... Não, então, mas Igual agora o Gabigol e o Pedro, né? O Tite convoca às vezes os jogadores por um único jogo que ele viu. Esse jogou bem? Vai, eu vou convocar pelo menos para fazer alguns amistosos. O Fagner, para mim também, eu acho que ele teria uma boa oportunidade na seleção, e o Cássio. Mas volto a falar, o Dudu tá jogando uma enormidade, o Scarpa também, né? E o Tite nem para perder tempo de ir até a Arena para assistir um jogo do Palmeiras. Não perder tempo. Não, tudo bem, é uma programação, mas você acha que se ele vai para lá, ele não vai perder tempo, porque não vai te levar ninguém? Agora quem vai fazer falta, eu acho também é o Homem-Aranha, viu? Eu gosto muito dele, o Guilherme Arana. Nosso Homem-Aranha. Sem dúvida, esse era o titular. É um baita Esse jogador. seria o titular. Sim. Também acredito nisso. O Guilherme Arana, Sem ele dúvida. tá fazendo um campeonato excelente. É um menino também de confiança do Tite. Subiu com o Tite no profissional. Conhece Vai para muito. Olimpíadas. Ele foi muito bem nas Olimpíadas. Pra mim, ele era o cara da lateral esquerda, era o cara da Copa, mas infelizmente, numa fatalidade, ele acabou se machucando. E aí, caiu no colo agora do Alexandro, pra mim, e do Renan Lodge. Até o Renan Lodge agora acabou de trocar de time, também talvez tenha o Alex Telles, acho que é uma incógnita ali quem vai. Pra mim, na lateral esquerda, quem fica é o Alexandro de titular, eu não vejo algo diferente disso. Na direita, pra mim, o Danilo ainda é titular, talvez o Guilherme Militão improvisado se precisar, mas pra mim o Daniel Alves também é um cara que não cabe mais, apesar de ser qualidade muito boa, eu acho que não cabe mais da seleção, aí vai sofrer bastante. Engraçado que 4 anos atrás, mesmo problema, a lateral direita muito deficiente, né? A gente teve que contar com o Fagner, que apesar de, né, na minha visão não foi tão mal na Copa, mas fez o que pôde. Ele fez o básico, né? Ele fez o que pôde, eu acho. Tem aquela vantagem de jogar de seleção, porque na seleção você sempre joga com gente boa. Exatamente. Então... O pessoal fala muito que o Hazard deitou no Fagner. Eu discordo bastante disso. Acho que o Fagner fez uma boa Copa, mas também acompanhando o Fagner nos últimos jogos pelo Corinthians, ele não tá na melhor fase dele. Tá longe de estar no auge dele pelo Corinthians, então eu acho que também não é hora de chamar o Fagner, não. Acho que eu iria mesmo com jogadores que não são tão craques assim, como por exemplo o Danilo, que acho que pode ajudar a seleção, fazer o arroz com feijão dele. E a lateral a gente sempre foi muito bem servido, né? Com Cafu e Roberto Carlos, Daniel Alves e Marcelo, né? Ficou mal acostumado. E agora... Se o Fagner não foi chamado para nenhum amistoso, não vai ser também agora. acho que não vai. Então eu não acredito. Mas eu acho que o Éder Militão, eu gosto muito dessa ideia de usar o Éder Militão na lateral direita acima de qualquer outro Éder nome. Militão na seleção. Porque ele tem um poder de marcação muito grande. A seleção tem muita qualidade. Então, hoje, se você for olhar para um jogador igual o Daniel Alves, eu não gosto da ideia, não é porque ele é craque, né? Sim. Tudo que o Daniel é o jogador que mais ganhou, né, Título na história do futebol. É histórico, né? Cara, e assim, a gente até olha pro Daniel com uma certa gratidão, né? E gostaríamos de ver ele vencendo uma Copa. Até pelo vestiário também, segundo né? lateral até... Importantíssimo na Copa América de 2019 no Brasil. Aquele jogo contra a Argentina, né? Porque Ele tem muita qualidade. Foi importante aquela Copa América. O pessoal, mas é a Copa América. Mas é muito mais do que isso, porque era a Copa América no Brasil depois do fiasco da Copa do Mundo. Sem o Neymar. Sem o Neymar, seria uma resposta. Né? Então, assim, eu acho que foi legal. Foi importante. E o craque daquela Copa América foi o Cebolinha. Olha, cadê? E hoje não é nem lembrado. Nem na Hoje frente. reserva do Flamengo. Ele vai. Eu acho que o Cebolinha vai. Na próxima temporada ele vai dar uma deslanchada, né? Acabou de mudar, muito recente. Acho que ele vai ter a sua oportunidade até pelo o que ele pode dar para o Flamengo de dinheiro e também pelo futebol que ele tem. Agora, voltando pro lateral, eu prefiro o Éder Militão, porque também tem a questão de lesão, né? Os laterais hoje em dia, a gente percebe assim, eles estão se lesionando muito. Antigamente, Roberto Carlos e Cafu, eu não me lembro de vê-los saindo machucados na seleção. E eu, assim, não querendo ser muito saudosista, né? Mas a gente ficou um pouco mal acostumado às laterais, né? Porque eu me lembro do Leandro. Na lateral de 82 e ele jogou 86. Aí a gente lembra de Cafu, aí Cafu vai, de repente surge Daniel Alves. Aí vai Roberto Carlos, surge Marcelo. Detalhe, né, Luciano, só um pouquinho antes do Roberto Carlos, o Branco, né? Porque ele fez um golaço. Tinha Branco. Aí ele machucou o Roberto Carlos dentro fazendo gol. A gente teve Júnior, depois Branco.
assim, olha o nível dos laterais, né? E hoje, realmente, com todo respeito, pelo amor de Deus, a esses meninos novos, mas não são unanimidades, né? Por exemplo, o Marcelo é uma unanimidade, o Roberto Carlos, pô, pelo amor de Deus, né? O Júnior, Branco, ninguém questionava. A dúvida era quem vai ser o reserva do reserva. 94 que entrou o Zé lá que era do São Paulo. Como que era o nome dele mesmo? Que era do interior. O Zé Carlos. Zé Carlos, que foi meio, né? E acabou jogando uma partida, mas normalmente as laterais eram de altíssimo nível, né? E hoje, não sei, num futebol mais, né? Talvez esteja faltando, assim, bons laterais. Até porque, por exemplo, a gente segue falando, por exemplo, do Fagner, que é um jogador que a própria torcida do Corinthians o questionava a sua titularidade em alguns momentos. Então, e a gente quando fala, pô, cadê o Fagner? Então, pô, é só lembrar que a torcida do Flamengo é o Rodinei. Exatamente. E não é por causa do gol, não, hein, do último pênalti, porque já estavam pedindo antes da final da Copa do Brasil. Aí ele marcou o último gol na Copa do Brasil. E no gol da Libertadores, a tabelinha com o Everton Ribeiro, foi ele, o Everton Ribeiro, toque de letra ali. Então, assim, o Rodinei, de repente, ouso dizer que se a Copa fosse no meio do ano que vem, ele entrava forte, porque o currículo dele do final do ano é absurdo. Não, ele seria um caso, acho que igual o Fagner quando foi em 2018, né? Um cara que pode ser questionado, mas tá vivendo o auge dele na carreira, tá jogando bem, tá ajudando a equipe, então seria um caso, tipo assim, a gente realmente não tem um outro que consiga ser melhor que o Rodinei no momento, ou que o Fagner, ele tá no auge, ele merece e iria, mas eu acho que tá muito em cima, né, Nilton? Não sei. Eu acho que o ponto do Rodinei é que ele, defensivamente, ele é fraco, né? E assim, o pulmão que tem aquele cara ali é impressionante. Isso desde Ponte Preta contra o Corinthians, principalmente, né? Que era um carrasco ali contra o Corinthians, né? Mas o Rodinei foi pro Internacional emprestado, já querendo até se livrar dele, mas ele fez um bom campeonato, foi vice-campeão brasileiro. O cara é resenha, hein? Né? Ele é resenha. O próprio Corinthians, ele não deixou muita saudade, né? A torcida não deixou muita saudade. É isso que eu ia falar. Né? Não, ele sempre foi contestado. Time, né? eu ia perguntar, ele não jogou no Corinthians? Ele ia entrar no time de dancinha lá do Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodinei. Imagina, rapaz. É um cara bom de grupo também, né? E isso é uma coisa que é legal, né? Que o Geraldo até brincou assim, o Militão. E aí, se a gente pensar, né, o que é superação, por exemplo, o Everton, eu lembro do Everton sendo dispensado do Corinthians. Ele hoje é um goleiro incontestável. Não, goleiro. O Everton goleiro. O Everton Ribeiro foi dispensado do São Caetano. E aí o Casemiro, que hoje também é incontestável na seleção brasileira, ele foi mandado embora do São Paulo chutado. Fizeram festa toda. Pro Real Madrid B, né? Kaká foi eleito o último melhor jogador do mundo brasileiro e saiu do São Paulo chutado por todo mundo, não é por um ou por outro. Então, assim, o Militão, ele nem chegou a jogar direito no São Paulo, porque ele ali começou muito questionado, não tinha uma titularidade e de repente arrumaram lá um negócio lá, puxa, vai embora, vai tarde. Então, assim, essas coisas do futebol, assim, aí já de uma esfera um pouco mais romântica, eu acho muito legal, né? Porque até o fato, por exemplo, do Gabigol. Porque o Gabigol foi para Inter de Milão e foi um fracasso na Europa. Cara ganhou 2 Libertadores. Você acha que ele tá preocupado? Que nem o pessoal, não, mas ele não tá feliz porque ele queria jogar na Europa. Não, o que ele tem no dinheiro, 1,5 milhão. Ele pode ficar na Europa a hora que ele quiser, entendeu? Pô, o cara é apaixonado, o cara é ídolo da maior torcida do país, pô. O que ele vai querer na Inter de Milão se não for só a vaidade e falar, joguei na Europa, com todo respeito. Pergunta pra ele se ele quer voltar pro Santos. Se sonha em voltar pro Santos? Eu acho que hoje ele não voltaria nem pra Inter de Milão. Ele já falou que ele é flamenguista e carioca, né? O cara é mais importante que o treinador, mais importante que muita gente lá. É lógico que o Flamengo tenta, né, dar uma segurada ali, porque hoje também o Flamengo conquistou um status, né, com questão financeira, de organização, mas se fosse há tempos atrás, o Gabigol já estaria mandando e desmandando há muito tempo, e ainda faz isso, já faz isso de uma certa forma, mas hoje é uma realidade diferente. Mas é mais uma coisa pra galera do que administrativamente. Administrativamente ele segue regras. Sim, é diferente agora. E a cabeça dele mudou muito,
Só a gente ver a declaração que ele deu na saída, ele falou assim, ó, eu quero trabalhar, eu quero seguir trabalhar, tô feliz de saber que meu companheiro tá indo pra Copa. Pô, eu achei muito legal isso. E a gente viu, né, o Gabigol era aquele cara que queria o tempo inteiro, ele é competitivo ao extremo, só que o que ele deu de assistência nesse campeonato brasileiro e no processo da Libertadores foi um absurdo, né? Foi excepcional. E outra, né, Luciano? Ele jogou muito mais como ponta direita do que centroavante, como vinha jogando. No Santos, com o Ricardo Oliveira mesmo, ele jogou assim. O próprio Dorival. E uma coisa legal do Gabigol é que você vê uma coisa que raramente estava acontecendo. A gente lembra de uma resenha do Romário, falou, olha, se eu fizer 3 gols, você me deixa aí? Deixa. O Gabigol falou pra ele, eu vou te dar essa pro Marcos Braz lá, né? Ó, eu vou te dar Libertadores, você me dá folga o resto do ano agora. E foi o que aconteceu. Então, assim, é um jogador que proporciona certas histórias que nenhum outro está proporcionando, né? Com a marra dele, mas é uma marra que os adversários não gostam. A torcida vai com ele. Quando aquele pênalti que ele fez foi determinante. Eu acho que ele virou o jogo ali. Foi ali. Porque a torcida do Corinthians, lógico que o estádio era 90% Flamengo e 10% Corinthians, mas naquele momento ali, a torcida do Corinthians estava cantando mais alto, a torcida do Flamengo estava apreensiva. Apreensiva demais. E ele trouxe o torcedor de volta com o pênalti ali, calma, e depois estourou. Enlouqueceu total. E aí, aí o Matheus Vital, o Fagner, foi todo mundo ali já tremendo. Meio de campo. Aí tem gente, hein? Não, então, tem gente, mas aí eu quero a opinião de vocês, porque é a parte que eu tô, mesmo com o problema das laterais, é um local que me incomoda muito, porque além do Casemiro, que pra mim é o único, não tem ninguém que chegue para a bola ali e fala, calma, vamos agora, não sei o quê. É muito talento, mas não tem ninguém experiente. Um time perdendo de 1-0, a gente toma um gol de Portugal nas oitavas de final, no começo do jogo, num cruzamento. Eu não sei quem vai chegar e botar a bola debaixo do braço e falar, gente, vamos tocar a bola que ainda tem 70 minutos de jogo. Eu não consigo ver. E normalmente a gente espera esse tipo de atitude dos meias, do setor de meio de campo. E aí eu já coloco, vai no esquema do Tite, os 2 volantes e os 2 meias ali de ligação. O que vocês acham em relação a isso? Gosto muito do Bruno Guimarães. Acho que ele poderia ser titular da seleção brasileira. Bruno Guimarães, para mim, é um ótimo jogador, né? E fora o Casemiro, tem o Fabinho também, né? Como um bom volante ali de desarme, né? Que talvez seja fundamental em jogos maiores durante o mata-mata, né? Coloca o capacete, vai enfrentar a Alemanha, a Argentina, por exemplo, né? E aí eu sinto falta de um meio-campista ali de armação, sabe? Porque ali eu não... 10. É um 10 realmente, porque por mais que tenha o Paquetá, tenha o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho a melhor fase dele já passou, o Paquetá também não me agrada tanto assim, né? E é ali que talvez poderia ser encaixado algum jogador melhor, né? Que é o que a gente sente falta hoje em dia. Aí que pode entrar de repente o Everton Ribeiro, o Gustavo Scarpa, né? O Everton Ribeiro que seria a solução na verdade, né? Porque o Scarpa, eu até acho que ele merecia mais, o Scarpa, do que o próprio Everton Ribeiro pelo momento, mas não foi convocado nenhuma vez, então não vai pra Copa, né? E o Veiga, né, que a torcida palmeirense tanto fala, eu sinceramente não acho que seria fundamental para a seleção brasileira, não. Caiu bastante, né? Eu sou mais o Scarpa do que o Veiga. E aí, Gabriel? Olha, eu vejo no meio de campo uma área muito rica, mas é como você disse, né? Acho que a gente tem muitos bons jogadores, mas nenhum craque de bola, assim. Acho que na volância a gente tem ali o Fabinho e o Casemiro, que são, assim, discutíveis, são grandes volantes, os maiores do mundo. Acho que o Fred, que é um jogador muito contestável por suas habilidades, mas eu acho que ele é muito importante no esquema do Tite, e eu acho que o Tite não abre mão do Fred. Eu acho que o Fred é titular na Copa. Eu não concordo muito, mas eu acho que pro Tite ele é titular na Copa, pro esquema dele acho que ele é muito importante. Aí uns meias de armação, a gente tem o Coutinho em baixa, tem o Paquetá que acabou mais uma vez mudando de time, agora foi pra Inglaterra, acho que também é um cara assim. Bruno Guimarães também que faz segundo volante, também o meio de campo, eu gosto muito dele, mas também é algo que o Tite não costuma usar. Então, pro Tite eu acho que ele vai manter ainda com o Paquetá, Fred e o Casemiro de volante. Mas acho que teria mais opções, dá pra mudar. E aí tem o Everton Ribeiro correndo por fora, acho que é um cara que vai pra Copa, mas que pode ser pouco utilizado, mas eu acho que ele seria o cara de mais experiência. Seria um cara como o Renato Augusto foi contra a Bélgica, um cara que entrou, mudou o jogo, foi muito bem naquela Copa, acho que ele até merecia mais minutos. E acho que o Everton Ribeiro pode ser um cara desse, pode usar a experiência a seu favor, ele é muito bom, um jogador. Até o Neymar faz a posição ali também, né? Também, mas eu gosto mais do Neymar. O Neymar é finalizador, a gente não pode perder. Assim, se a gente tivesse um outro Neymar lá na frente... Exatamente. Beleza, então, Neymar, você é gênio, cria. Mas a gente precisa dele finalizar. Eu gosto dele mais na frente também. Pra finalizar, ele é hoje
ao lado do Vinícius Júnior, assim, disparado, os melhores que a seleção tem. Então, é um desperdício deixar o Neymar só criando. E falar pra ele, ó, você vai jogar no meio, a gente corre um risco, porque ele vai atacar e aí, quando perder a bola, a gente fica... E sem contar que ele, no meio, ele retarda a jogada. Porque o Neymar segura muito a bola, naturalmente pela habilidade que ele tem. Mas quando ele para, o futebol é muito rápido, né? E teve até um lance que o Neymar recebeu, acho que foi o último jogo, ele recebeu uma bola, ele não dominou, ele virou o corpo e saiu o gol. Mas o Neymar ele tem a característica de pegar a bola e dar uma segurada. Você pode perceber, os últimos jogos do Paris Saint-Germain, ele está acelerando um pouco mais, está muito bem, está jogando. Ele e o Messi está dominando, o Mbappé deu uma sumida, fantástica. Mas eles estão jogando demais. E eu acho que o Neymar ele tem que jogar no último terço do campo mesmo, não tem jeito. Gente, deixa eu fazer uma substituição aqui no nosso bate-papo aqui na Hora do Esporte. Sai Gabriel. Gabriel, obrigado. Estaremos juntos lá no Catar, resenha, mas você, por favor, mande notícias e continue com o pessoal. Antes disso, tem escala, chefe, pra ele? Antes da viagem? Tá comendo agora, Luciano. O chefe tá... Então, tá comendo, rapaz. Tem coisa ainda aí. Mas, Gabriel, obrigado. Sai Gabriel Carvalho e entra quem? Alexandre Cardilho. Que honra dar a vaga pra esse. Que é isso, hein? Aquele cumprimento ali, olha só. É quando o jogo tá bom, né? Coloca o cara pra... Aqui ninguém não tem essa coisa de sair emburrado. Vou aproveitar e pegar o pão aqui. Agradecer todo mundo, valeu pessoal, valeu Alexandre, pelo convite. boa, passando na frente da mais, câmera, foi bem demais, tchau. Alexandre, boa, senta aqui. Pra ganhar o bicho. Alexandre Cardilho. Geraldo Neri. Ele vai, você pergunta se já tem a escala. Atlético Mineiro e Corinthians, a última rodada. Avisou já Atlético Mineiro e Corinthians, hein, ô Gabriel? Não esqueça não que você já tá escalado aqui. Confirmado também. Confirmado. Tudo tranquilo, Ale? Tranquilo, graças a Deus, a galera. Bem aí de rotina, né? Mas tá bem, graças a Deus. Seguindo o nosso bate-papo aqui, que você vai entrar, você já estava ali, chegou, viu fora do ar ali. Geraldo Neri, eu vou te perguntar isso, cara. Porque a gente estava abrindo nessa história. Não vou nem falar de Pelé, porque é covardia, né? Mas a gente já teve tanto 10 bom, né? Aí você fala de Zico, você fala de Rivaldo, você fala de, cara, Silas, que jogou aquela Copa que foi um fiasco de 86, mas o 10 era o Silas, que era um baita jogador. Enfim, cara, Ronaldinho Gaúcho. E a gente não tem o 10, Geraldo. Aquele meia, aquele que dá o tapa, aquele que, sabe, que abre espaço, aquele que bate falta, aquele que numa jogada ele bota o centroavante na cara do gol. Quem é esse 10, Geraldo? Eu ia fazer essa pergunta pra você, porque olha, a gente faz tantos jogos, eu sinceramente eu não vi nenhum 10 assim, que eu posso falar, esse é o cara da seleção brasileira. Sabe quem é um 10 que poderia estar? João Gabriel. São Caetano. É lógico, o 10 São Caetano. Esse era craque, Geraldo. Não, então, mas tudo bem, mas se tivesse no auge, o Tite convocaria. Mas sinceramente, eu não. Que fora tomou, rapaz! Boa, Geraldo! Mas eu tô dando moral. Não, lógico. Mas é verdade, a gente tá fazendo vários jogos, a gente não vê aquele 10 que você vai lá, esse faz a diferença no jogo. O Arrascaeta. Mas o Arrascaeta não é brasileiro. Então, eu acho. Eu só naturaliza consigo ver o Everton Ribeiro. Eu só vejo o Everton Ribeiro também. E assim, não vai entrar nessa titularidade, porque a gente já viu nos testes que o Tite colocou, ele não deu minutagem para ele. Será que ele vai ser convocado? Se ele for convocado, ele ganha a posição. Eu acho que ele não vai acho ser. difícil. Eu acho que ele não vai. Porque o Tite já tem aquilo Acho que eu que mesmo falei. se O ele Tite for já tem convocado, ele não ganha. os 50, os 200 que ele vai levar pro Final das Catar. contas, acho que olha, é o Coutinho, eu acho. A pressão no Rio de Janeiro é pesada. Eu acho que essa pré-lista não foi divulgada pelo Tite exatamente por isso, Luciano. Eu acho que é pesada a pressão no Rio de Janeiro. No final das contas, talvez seja o Coutinho de novo. Então, Coutinho é um dos jogadores mais convocados pela seleção brasileira nos últimos 10 anos. Eu tava lendo alguma coisa sobre isso. E assim, acho que é um bom jogador, mas eu acho que igual o Coutinho, tem vários. Eu acho que o Everton Ribeiro é o diferente. Assim, diferente. É o diferente para uma Copa do Mundo, que são 7 jogos e você tem que... Você tem que ter peças ali para mexer, entendeu? Como, por exemplo, o Tite teve o Renato Augusto na última Copa, que era aquele cara de ligação. Hoje, infelizmente, não é mais, não tem mais condição. Assim, até tem, mas, enfim, física tá passando um momento difícil. Agora,
eu acho que o Everton, e eu vou na do Geraldo, eu acho que o Everton Ribeiro, se for convocado, ganha nos treinamentos a posição. Eu acho, eu acho que se ele fosse convocado, pelo que ele está jogando, ele já tinha até a posição, né? Mas eu acho que o Tite, a gente vê até mesmo, né, Luciano, pelo que ele fez com o Gabriel Jesus na última Copa. Ele entrava, os outros entravam, faziam gols. O Douglas Costa fazia uma fumaça e estava jogando muito bem até se machucar, mas ele só colocava nos minutos finais. Nunca pegou um jogo e falou: agora eu vou tirar o Gabriel Jesus e vou colocar ele. Agora tem banco, né? Não, e agora é o diferencial. Aquela Copa era a primeira do Tite, agora já não é mais. E ele precisa ganhar. E aquela Copa, e essa Copa agora é a última do Tite. Então, ele tinha aquela coisa de comprometimento, de confiança. Agora ele sabe que ele precisa ganhar. Então eu não sei se... Até mesmo para a sequência da carreira dele, né, Luciano? Porque se ele faz uma Copa fraca, né, dificilmente, se ele ganha a Copa do Mundo, ele pode ficar até na Europa mesmo. Pode ser que fique, né? Porque lembra do Scolari? Saiu, foi pro Chelsea. Falavam dele no Arsenal de Tite, né? Não é difícil ele ficar por lá, mas... O Edu tá lá ainda, né? Tá lá ainda. E ele é um bom técnico, Tite, né? Eu gosto. É parceiro, né? Do Corinthians. Eu gosto dele. Não, ele é inteligente, ele sabe armar. Segundo eu pego umas implicâncias com ele em relação a isso até que você teimosia. Falou, teimosia. Porque assim, você tem que trocar, cara. Você tem... mas não tem que ficar trocando toda hora. Cara, algumas coisas você vê que não tá certo, você tem que mexer. E eu acho que ele é muito... Ele segura demais. Porque na verdade os treinadores brasileiros são teimosos. Por exemplo, se a torcida fala: pô, esse cara não pode jogar de meia, ele não vai jogar de meia. Quer provar que pode. Provar que ele está com a razão. Então, às vezes os treinadores são queimados por causa disso. Porque a gente está vendo que no caso do São Paulo jogando mal, o pessoal falando: o Rogério está insistindo com fulano de tal, poxa, aí o Rogério não pode colocar o cara, mas ele, não, a torcida não quer, mas eu quero, então põe. Então eles são teimosos. A partir do momento que o técnico ouvir um pouco o torcedor, pode ter certeza que ele muda a qualidade da seleção. Eu acredito que o Tite, na verdade, ele tem uma concepção, Luciano, acho que um pouco diferente de tudo que nós estamos debatendo para essa Copa do Mundo. O Luciano tocou no aspecto do Renato Augusto, que até tinha lembrado dele. Falei: pô, hoje se ele tivesse uma condição legal, né? Pô, seria um 10 de terno, né? Seria um 10 de clássico total, aquele jogador que a gente sabe que pode conduzir. Eu acho que o futebol que ele tá como foi na Rússia, né? Ainda encaixaria, mas o Tite tem já as convicções, né? Dia 7 nós vamos ver, né? Semana que vem, segunda-feira que vem, ele vai soltar a lista aí, definitiva, dos jogadores que estarão no Catar, né? Mas eu acredito que o Tite, principalmente, não é um 10, veja bem, o Neymar não é um 10, certo? Mas ele... Antigamente jogava muito penso, né? Do lado esquerdo, aquele negócio todo. E o Tite começou na seleção brasileira, pelo menos com a camisa da seleção brasileira, entender que ele pode ser esse meia, até pela questão da maturidade. Neymar hoje, 30 anos, né? Está com 30 anos, vai para a sua terceira Copa do Mundo. Eu acho que ele vai priorizar muito o Neymar vindo com essa bola, né? Trazendo essa bola um pouco na meia. E lógico, também com aquela criatividade de poder definir uma jogada, de poder ser com os foguetes do lado, né? Os pontas. Exatamente. Ali, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Rafinha. Hoje o papel, assim, tanto que a gente não fala, hoje eu vejo a seleção brasileira uma seleção muito, assim, muito difícil, inclusive, de ser batida. Porque antigamente a gente falava muito na Neymar dependência. O coletivo muito forte hoje. Exatamente, o coletivo da seleção é forte. E talvez esse coletivo forte priorize um pouco recuar um pouco o Neymar, até porque ele tem velocidade ainda, mas não é aquele jogador, obviamente, como hoje tem um Rafinha, você tem caindo pela esquerda, né? Um para a direita, às vezes ele oscila até de posição, explosivo, exatamente. Você tem outras opções, Vini Júnior, Rodrigo, né? Antony. Então mas, acho... Carlinhos, você não acha que esse poder de combate que você enxerga na seleção não se dá, até por conta do que o Geraldo mencionou, que o nível dos nossos adversários são muito baixos para avaliação? Porque eu acho que, exceção aos confrontos contra o Uruguai, pela história, nem mais tecnicamente, mas pela história, e a Argentina, aí sim,
eu não consigo ver confrontos bons do Brasil e aquelas vitórias, ganhou de 4-0 da Bolívia, eu falo, putz, mas entendeu? Ganhou de Senegal de 5-0, com todo respeito, mas e aí a gente acaba, e aí não é coincidência, aí é fato. O Brasil, a gente foi eliminado da Copa de 2006, perdemos para a França. Em 2010 a gente saiu pela Holanda. Depois 2014 o chocolate da Alemanha e da Holanda, e 2018 na Bélgica. Sim, então assim, aí não é mais cornetada, é fato. O Brasil foi eliminado nas últimas 4 Copas por 4 equipes europeias, e 4 equipes que não foram as principais protagonistas, da competição. né? Então isso que me dá uma preocupação de saber como esse nível de preparação que a gente está efetivamente para encarar, porque cara, a gente corre um risco de pegar Portugal nas oitavas. E aí, pô, é lógico que eu não tô nem pensando na hipótese de nos classificar, né? Porque aí eu acho que na primeira fase a gente passa. Eu também acho. Mesmo que eu acho também que não são duas. Camarões já não é mais aquela Camarões de 94, sim. que muita gente falou. Mas Sérvia e Suíça não são seleções. Faltou camarão aqui, hein, Luciano? Bobas, faltou camarãozinho. Mas eu encarei de uma maneira positiva ter 2 seleções europeias de um nível abaixo, porque talvez isso seja uma prova de teste, o verdadeiro teste que o Tite precisa para, na hora que começar, ter que enfrentar Portugal, Holanda, Espanha, Inglaterra, não sei, nas outras fases. Para você, só um adendo, para você ver, o Barcelona ficou fora da Champions. O Barcelona, o poderoso Barcelona. Isso me faz lembrar uma frase que você me disse, Geraldo, que não tem mais bobo no futebol. Vamos ver se o novíssima, Barcelona é tudo isso. Então, para você, e o Real Madrid é um que vai estar lá no Mundial, né? O Real Madrid hoje tá dando de braçada em cima do Barcelona. Então, quer dizer, mas mesmo assim, se o Barcelona pegar algum time aqui do Brasil, não vai assustar muito, não. Agora, como seleção eu já acho mais difícil. Tá? Eu acho que assim, se vier um europeu disputar o Campeonato Paulista, os caras acho que nem passam na primeira fase. Eu acho assim. O europeu? Se vier qualquer time europeu para jogar aqui no Campeonato Paulista, mas eu tô no brasileiro é um pouquinho mais difícil. No brasileiro já começa com 8 times que pode ser campeão. No Paulista a gente sabe que tem aqueles 4 e mais os considerados pequenos. 5 agora. Você está dizendo que o europeu não ganha o Paulista? De jeito nenhum. Eu pago pra ver isso aí. Para, Geraldo. Eu pago pra ver. Eu acho que é o contrário. Não. Qualquer europeu ganha o Campeonato Paulista. Não, pode ter certeza disso. Você jura? Você acha que... Eu Você acha acho. que o Real Madrid, se vier jogar o Paulista, não ganha? Pode ganhar do time pequeno. Vai pegar um Santo você tá André, de pegar o São brincadeira, Caetano, Geraldo. vai pegar um Corinthians, pegar o São Paulo, pegar o Palmeiras. Você Eu acha que o duvido. Real Madrid não ganha do Corinthians, não ganha do Palmeiras, não ganha do São Paulo? Eu acho que não. Então tá bom. Você tá falando assim, Não, cara? eu respeito, pô. Tá, não, porque o futebol europeu Então ganha o tá moleque. bem pra frente, mas a nível de seleção. Agora, a nível de time, eles são bons lá. Se eles Esses pegar times aqui, dos caras, eles são mais que a seleção. É mais que seleção, que o cara pega o pra melhor, você, melhor de cada seleção pra você. italiana. É uma eu seleção gostaria de mundial, ver, praticamente. Eu gostaria de ver um dia um Real Madrid jogando contra o Corinthians. Eu tenho medo de ver às vezes. Não. Pode ter Porque Vai eu ser acho igual que o eu Santos eu contra fico o tranquilo. Barcelona. Mas aquilo ali foi um Léo. aborto da natureza. Não, eu acho assim que Nunca esses mais times vai acontecer. europeus são uma seleção mundial hoje em dia. É muito complicado, assim, não que é impossível um time brasileiro não vencer Porque os eles. campeonatos de lá é tudo campeonato mais difícil. Os últimos Pra ele. É porque últimos embates, na verdade, os times brasileiros deram sorte. Por exemplo, o Liverpool, ele não era o melhor time que venceu a Champions. Tinha outros times melhores que ele naquele momento. Estava jogando muito bem. Em 19? Que jogou contra o Flamengo, Flamengo, em 2019. Não era o melhor europeu. Se você falar no papel, não era o melhor. Mas estava jogando o melhor futebol no momento. E ganhou por 1-0. Aí Sim. você pega o Chelsea, de longe o Chelsea era o melhor. O
Tinha um Kanté que fazia uma diferença extraordinária, mas não era o melhor. O Chelsea foi o último europeu que perdeu, né? Corinthians, 2012. Não, Mas contra o Palmeiras, mas o Liverpool gostava muito também. Quando ele sofre o pênalti ali, cara, eu pensei que o Palmeiras ia vencer. Porque se fica 1-1 ali, vai pros pênaltis, não sei o que aconteceria. Mas o Liverpool achava a bola também, o Liverpool. Por isso que eu tinha acho Mané, legal quando tinha o Salah. Teresa Herrero, o Ramon de Carranza. Preparação. O Flamengo também tá muito bem. Clubes Não, sim, convidados. sim, Aí também. tinha jogo, São Paulo ganhou de 4-1 do Real Madrid, do Barcelona com o Romário e tudo. Eu acredito desse debate, eu acredito que assim, voltando a falar um pouco de seleção, né? Eu acho que, claro, né, Luciano, a gente ficou muito machucado, principalmente em 2014, cara. Aqui lá escancarou no mundo uma postura até de uma certa, sabe, displicência, se é que eu posso utilizar assim. Estamos jogando em casa, estamos jogando no Brasil, vamos pegar uma Alemanha que até então já era, né, uma grande seleção. E a gente está jogando num estádio lotado, tudo, e sabe quando você entra meio que, né, naquela situação, se é que é uma das explicações, se a gente vai encontrar a explicação, mas claro que a Alemanha, né, nadou de braçada. Depois, como o Luciano falou, né, 2018, a Bélgica, e é engraçado que assim, a Bélgica mesmo, se a gente comparar no nível europeu, né, ela acaba que no momento ela vai parar lá, né, vai parar naquele caminho, porque o nível europeu é muito grande, muito forte. Não, a Bélgica é vice-líder do ranking da FIFA. Isso pra mim mas, cara, vamos combinar que... Exatamente. Das próprias eliminatórias, né? Itália e Holanda ficaram de fora da última Copa. de fora. Até mesmo o Brasil liderar o ranking também eu acho um certo absurdo. Nesse momento eu também acho que assim, não por conquistou, jogos, né? Não é por torneios. Aliás, esses critérios do ranking são bem questionados. Confusos, são confusos. Então acho que assim, o Brasil ao mesmo tempo teve muitos acidentes de percurso, né, no caminho, mas hoje eu vejo uma seleção brasileira muito assim, maturada, uma seleção muito e com jogadores que têm um nível de excelência muito grande lá fora, num nível de competitividade. Talvez, se nós formos analisar, né, comparar isso, mas lá atrás também nós tínhamos, mas eu vejo que hoje um nível de competitividade. Por exemplo, o Vini Júnior, por exemplo. Hoje o Vini Júnior, todo mundo fala do Vini Júnior, né? Hoje o Vini Júnior é a bola da vez do futebol mundial, inclusive. E você encaixando ele numa seleção, junto com outros jogadores que atuam em nível muito grande em outros clubes, poxa, aquele negócio, né? Por que a gente atribui muito o talento do brasileiro no time e quando traz para a seleção, mas é o mesmo cara. Então acho que a gente tem que entender que hoje existe uma liga, deu liga, né? Hoje existe uma liga, o Tite, o Luciano citou bem, você também citou bem, o Tite tem as convicções dele, chega a ser teimosia também. Eu acho que maturou um pouco isso também. Né? Maturou, mas isso tudo começou por esse debate do 10, né? Quem vai ser o 10 aqui, como é que vai ser? Mas eu acho que assim, se você pôr no mesmo balaio jogadores que atuam em alto nível hoje e que são brasileiros lá fora, e você trazer para uma seleção canarinho, por que eles têm que... eles vão ter um embate com jogadores... Então vamos colocar aí confrontos contra as seleções europeias. Vão ter embate com nas ligas que eles já jogam, né? Então acredito que isso possa fazer um diferencial. É diferente jogar com seleção e com clube? Claro, eu acho que sim. Porque eu acho assim, deve ser muito difícil... jogar no Manchester United, jogar no Real Madrid, lógico, tem uma torcida... Mas... por mais que tenha uma torcida grande, é diferente. Até do que jogar aqui no Brasil. Porque a torcida aqui, a gente viu o que aconteceu com o Fagner, o que aconteceu com o Cássio. A torcida aqui, ela cobra de um jeito que, por exemplo, na Europa... O William, né? O William. Isso. O que mais influencia, eu acho que é o entrosamento, a questão de entrosamento também, porque igual o Flamengo, esse time do Flamengo tem uma base já desde 2019 com o Jorge Jesus, os jogadores já estão acostumados ali a jogarem juntos, né? O próprio Palmeiras também está se tornando assim com o Abel Ferreira, porque quanto mais tempo um técnico fica no time, mais tempo ele aprende a jogar desta maneira, né? O time por completo. E você olha o Palmeiras, como o Júlio... importante disso aí, viu? Tem a força mental uma sequência e uma força mental muito grande. Isso é impossível você ter muita sequência. Não, eu digo não é nem sequência, Luciano, porque realmente é a chave. Não dá para ter uma sequência grande por questão de número de jogos. Sim. Mas o que ele está falando aqui, a sequência no time é exatamente onde ele joga. Você pega, por exemplo, o Gabriel Jesus que te convocou, cara, ele colocou numa posição totalmente diferente que ele jogava. Você viu, o Zico falou isso, eu achei, cara, foi genial, o cara é genial, foi dentro do campo e fora também, ele é perfeito. Ele falou assim, cara, se no time grande, igual o Real Madrid, por exemplo, você pegou, é por isso que eu falei que tá dando uma maturada, porque assim, o Tite pegou e colocou ele exatamente onde ele joga no Real Madrid. Precisa colocar na posição dele, né? E ali vai render. Aí, um outro ponto, um cara que foi nos últimos tempos que
deu uma despontada assim e foi cobrado para a seleção, mas ele na seleção ele provou. O Pedro, por exemplo, estava sendo contestado, não era titular do Flamengo quando entrava fazer o gol. Ele não tinha sequência no Flamengo e fazia gol. Foi para a seleção sem sequência nenhuma, um jogo ele entrou, alguns minutos ele foi e fez o gol também. Então é um cara que se colocar na posição certa, ele vai entregar. Então o Tite, na minha opinião... É um cara que imagino que não tem deve igual. ser convocado, mas também imagino que só vai entrar... Sim. Num jogo de terceiro, 25 último... do segundo tempo. Não consigo imaginar o Pedro entrando como titular nessa Também seleção. Até porque não, o Richarlison não vem mesmo. muito bem também, né? O Richarlison foi o melhor jogador das Olimpíadas e todo jogo que ele entra pela seleção brasileira ele faz gol. Nesses 2 últimos amistosos foram assim também. Ele teve uma lesão agora, né? Talvez, não sei como está a situação dele, mas talvez não chegue 100%, mas sem dúvida vai para a Copa. Então acho muito difícil, por mais que o Pedro viva um grande momento, o Richarlison também vem muito bem nos últimos meses aí com a seleção brasileira. E à medida que os jogos forem se desenhando, né, Luciano? Como você mesmo destacou, né? Vamos pegar aí um jogo que o Brasil esteja lá, num placar de 1-0 mesmo no segundo tempo, uma coisa assim, para que você possa dar rodagem para o Pedro. E aí, aos poucos, ele vai mostrando. Mas concordo com o Luciano, para mim não será o jogador titular da seleção, E hoje o Pedro ele tem uma vantagem. como o Júlio falou também. E ninguém faz. Eu olho assim o Pedro jogando, eu não vejo ninguém fazendo o que ele faz. Ele segura a bola de uma forma que ninguém consegue segurar a bola. É o famoso como ele pivô, faz. né? Pivôzão, Tinha pivôzão. antigamente. Chulapa fazia isso muito bem, né, Geraldo? De dominar e Usar os braços, né? Abrir os braços e Pode ver, sem às vezes, fazer em 2, falta, sem 3 em nada. cima dele, Ganhar o ele espaço, consegue né, segurar a Geraldo? bola. É verdade. Já- ataque à só o cara seleção mais brasileira, na explosivo. opinião de vocês. Vamos lá. Aí tem gente. Não, então, mas vamos começar assim, vai. Neymar, Neymar, Vini Júnior, Richarlison. Esses seriam os titulares? Creio que sim. sim, seria. O ataque eu acho que é onde tem mais opções, né? Mas contando que o Neymar jogue no ataque, na ponta ali, né? Esse seria o ataque ideal. Mas E aí tem no banco Rodrigo, Rodrigo, Antony, Pedro, Pedro, Rafinha. Cara, Eu Matheus prefiro- Cunha, então, se mas- for, né? Então, mas aí Gabriel Jesus. ele vai levar quantos atacantes? 6. Aí que tá o negócio. Então vamos lá. Se a gente colocar Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, já deu 3. Aí você coloca Antony, Rafinha. que também tá quase certo, porque tem sido convocado até por, Sim. né, pelo critério do Tite. Antony, Rafinha, 5. Aí essa sexta vaga, que seria a última. Ou 7, porque agora ele pode levar 26. Se for aí, 7. aí vamos, essas duas que faltam. Para Pedro, Rodrigo. Matheus Cunha, Rodrigo e Gabriel Jesus. 2 desses vão ter que ficar fora. E tem o Firmino também que entrou nessa última convocação. Eu Você levaria o tem Rodrigo. 5 para 2. 5 para É, 2 então. vagas. Levaria o Rodrigo e o Pedro. Eu levaria o Rodrigo e o Pedro também. Também. Rodrigo e Pedro. Eu levaria, mas eu acho que ele deve levar Pedro e o Matheus Cunha e ele tira o Rodrigo. E eu acho que o Pedro seria o titular. Acho Ao lado do Neymar e do. É a minha Vini. vontade também. Essa Não, é a minha vontade. eu Essa é a minha tenho isso. vontade. Mas eu acho que pro esquema do Tite, eu não consigo, porque o Pedro é um 9, né? É um 9. Eu E não o Tite vi- nunca teve eu tradicionalmente teve um um- 9. E até você percebe também, né, Ele Luciano? teve um 9, se a gente voltar 10 anos. Com o Guerreiro, né? Com o Guerreiro no Sim, Corinthians, sim. que era o 9 Mas o dele. time da Libertadores mesmo foi antes do Guerreiro chegar e não tinha um Exatamente, 9. não tinha 9. Era Danilo fazendo gol, Emerson Sheik fazendo gol, Era Jorge Henrique que fazendo voltava, gol. não Sim, tinha. sim. E você percebe também que o Vinícius Júnior, ele tem a mesma característica do Bruno Verdade. Henrique. O Pedro só entrou no time do Flamengo porque o Bruno Henrique machucou. Então, assim, para você ter 3, ter Vinícius Júnior, Neymar e o outro lado, o Richarlison ou o Rafinha, né, teria que aí sim, eu também não vejo 2 centroavantes, não dá para ter. Mas o Vinícius Júnior tinha que sair. No segundo tempo, por exemplo, né, não tá fazendo uma partida legal, tira o Vinícius Júnior, aí dá para colocar o Pedro. Sim. Mas aí o Tite tira o Vinícius Júnior? Eu não tiraria não. É esse que é o... Vinícius Júnior hoje ao lado do Neymar, acho que é não o ser que principal ele sinta jogador da alguma seleção. coisa, né? Não, sim. De repente não tá um jogo tão bom para ele, de repente a característica do jogo, né? Tá mais travado, truncado, O Pedro, eu acho que ele não vai como titular pelo que tem em vista aí. Eu acho que Como disse o Geraldo, também Também, partilha do sentimento sim. do Geraldo. Gostaria do Pedro como Com certeza, titular. com certeza. Aquele autêntico camisa 9.
Pô, eu acho que é um camisa 9 que há tempo, aquele centravantaço, né? Aquele centravante que a gente não vê faz tempo no futebol brasileiro. E aí uma outra coisa que pesa também é porque o Neymar, hoje ele joga com o Mbappé de velocidade na esquerda. O Neymar está mais próximo do gol ultimamente no PSG, mas ele tem um cara de velocidade. Então ele tem achado muito o Mbappé. Eu tenho visto os últimos jogos do PSG, ele consegue dar uns passes realmente naquele último terço ali. O Neymar é muito efetivo, né? E com o Vinícius Júnior ele vai fazer a mesma coisa. Sim, sim. Agora com o Pedro já vê um distanciamento dessa, né, afinidade aí. E outro, você precisa trabalhar a bola chegar para ele com, né? Deixa eu passar para vocês aqui os grupos da Copa. Vamos lá, porque eu tenho umas perguntas aqui que para a gente poder deixar gravado aqui. Vocês vão estar acompanhando isso no YouTube. Vamos lá, Grupo A: Holanda, Equador, Senegal e Catar. Aliás, abertura da Copa dia 20. Dia 20? Novembro. Dia 20 de novembro, Isso, dia do aniversário de Geraldo Neri, que foi uma homenagem da FIFA para o Geraldo Neri. Um jogaço, que será hein? Moral, hein? Equador e Catar. Jogão de bola. Coloca Assim, capacete. Assim, como já tem Jogo um evento, pesado. como já tem um evento, mas na Rússia não foi diferente. Eu lembro bem que a Rússia, a abertura da Copa foi Rússia e Arábia Saudita. Eu tava nesse jogo aí. Coloca capacete. Então, pô, já é. Chama o síndico. Já tem a festa. Vamos lá, Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Sempre bom ver Inglaterra e Estados Unidos se enfrentando, porque aí a gente já entra na coisa da história, que é muito legal. Polônia, Argentina, México e Arábia Saudita. França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Alemanha e Espanha, legal sempre também ver um jogo que a gente sempre está prospectando em quartas de final e semifinal na primeira fase. Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos. É bom que eles se enfrentem do que o Brasil pegar um deles. Por favor. Suíça, Sérvia, Brasil e Camarões. Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Brasil e Sérvia passam. Geraldo, o Brasil estreia contra a Sérvia? Não, estreia Brasil e Sérvia passam. Passam? Ó, Geraldo Neri já tá... É uma projeção já tá... Me cobrem Quer depois. arriscar quem passa no grupo também? Brasil e Sérvia também. Brasil e Sérvia? E aí, Nilton? Eu acho que a Sérvia vai disputar com a Suíça. Mas o Brasil é certo que passa. Mas a Croácia disputa com a Sérvia. Três Pra vagas cima pra do dois. muro? Em cima do muro? Mas eu acho que a Sérvia é mais time. Ó, então, Eu acho que a Sérvia também. rapaz. Pra mim passa Brasil e Suíça. Brasil e Suíça. E pra você, Luciano? Essa produção ali, Brasil e Suíça também. E pra você? Eu acho que dá Brasil e Sérvia. Eu vou na experiência aqui. Né? Sou louco de conta Não é? geral. Sou louco, Na rapaz. dúvida vai ali, ó. A dúvida é o seguinte, aliás, o questionamento que eu queria fazer para vocês. Quem será o campeão? Não, vamos chegar lá, mas a primeira pergunta: qual vai ser a decepção dessa Copa? Eu gosto disso. Rapaz, agora Posso falar a você verdade? Boa pergunta, hein, pra A gente produção pensar ali aqui. falou França, porque a França, para muitos, é favorita. vai falar Brasil, geral. É Brasil mesmo. Eu acho que vai ser decepção pra mim. Sério, Geraldo? Passa da primeira fase, mas até a página 1 só. Olha, Ih, nessa eu não vou com a experiência, não. Hein? ó, Luciano, acho que até seguindo as últimas Copas do Mundo, né, campeão do mundo cai na fase de grupos da Copa seguinte, e até pelos desfalques que a França está começando a ter com Kanté, Pogba, e até pelos últimos jogos que a França vem fazendo que não vem conseguindo bons resultados, tô achando que a França não vai muito longe nessa Copa, não. Aí, ó, Brasil decepção, França decepção. França decepção, nossa produção também. É muitos ingredientes, né, para levar uma decepção, porque os melhores jogadores hoje, se tiverem melhor condições, é a França, né? Mbappé, Kanté, Benzema. E aí a decepção ainda pode ajudar, porque o Benzema acabou de ser eleito melhor do mundo. É. Quando você entra com o melhor do mundo, você tem uma expectativa de gols, que, né, ele é o atacante. E que centroavante é o Benzema, né, rapaz? Então, mas assim, o Mbappé também tá muito mal. Tá jogando muito mal. O Neymar e o Messi já ofuscou há muito tempo ele. Então, eu acho que não tá jogando bem e o time não pode depender do Mbappé, na minha opinião. Mbappé eu acho que o foi Mbappé o- ainda tá meio maquiado como esse jogador que vai ser, mas eu acho que não vai ser esse jogador. O Mbappé todo. foi o destaque de 18, nunca né? me chamou muita atenção o Mbappé, a não ser a velocidade dele. Contra a Argentina, né, naquela Copa de Sim, 18. aquele gol, aquela arranque dele, né? 4-3. Olha, eu acho que não, eu vou repetir até a decepção da última Copa. Eu vou de Alemanha, viu? Acho que a Alemanha não tô vendo uma Alemanha tão assim robusta, não. Lógico que é uma grande seleção, né? Mas eu acho que esse ano, com todas as dificuldades da França,
eu entendo o que vocês estão falando, o Júlio também colocou muito bem, mas eu não estou pondo muita fé na Alemanha. Acho que a Alemanha novamente vai ficar pelo caminho. Agora, já foi uma decepção a Itália, né? Ah, sim. Não, na verdade, há 4 decepção, Copas. E a Itália tava vindo muito bem, né? Campeã da Eurocopa, um monte de jogos invictos, né? Verdade. E foi uma grande decepção, né? A Itália. Eu vou falar o seguinte, na minha opinião, eu também vou na do Júlio. Eu acho que a França vai ser a decepção dessa Copa, exatamente pelo motivo de todos esperarem muito da França. Então eu acho que... porque o Brasil, eu não tô tão confiante, por exemplo, como o Júlio, que já tá cravando o Hexa, mas também não tô tão pessimista igual o Geraldo. Recorta o começo. Vai ser a decepção. Luciano, eu tô igual o Júlio, viu? Eu tô muito otimista com o Brasil. Obrigado, Ali. Bate. Eu vou, por exemplo, eu vou entrar nessa agora de favorito. Eu acho que, com dor no coração, mas eu acho que essa é a Copa do Messi. Até porque é a última. E eu vejo uma maturidade no elenco argentino, e aí já entrando naquela parte histórica, né? Que o futebol tem muito disso. A Argentina passa um momento muito ruim na sua vida socioeconômica, a comunidade argentina, a sociedade portenha, de modo geral, está passando por muita dificuldade, e a gente sabe que às vezes a desgraça une, a desgraça dá força, e é a última Copa do Messi. Então, por esses ingredientes, que de repente pode cair na primeira fase, vocês vão falar, Luciano, que bobagem que você falou, mas por esses ingredientes, eu vejo a Argentina hoje como a grande favorita da Copa. E o Messi também, eu acho que tem o mesmo sentimento que o Neymar, né? O Neymar querendo mostrar, olha, eu sou esse jogador sim pro Brasil, e o Messi, por se tratar muito, praticamente cravado, né? A última Copa dele, ele tem evoluído junto com o Neymar no PSG, e não é à toa, é uma preparação para a Copa, né? E ele vem fazendo gols, os dois estão sendo principais jogadores do Paris, e eu acho sim que a Argentina vai fazer uma bela Copa. Eu tenho essa convicção também. A Argentina é uma seleção, o Luciano destacou bem, né? Uma seleção que a gente vê nos últimos anos, né, sempre derrapando, mas eu vejo uma Argentina muito sólida, né? Muito consolidada mesmo. Eu acho que tá madura, mas não tá velha. Exatamente. A o próprio Di seleção Maria, jogadores que... Cascuda, tem aquela coisa, né? Esse time tá velho. É verdade. Mas verdade. tá maduro e não tá velho. Exatamente, falou a palavra certa. O Lionel Scaloni acho que deu muito jeito na seleção argentina, né? Até porque a Argentina tem muitos técnicos, né? Não só aqui no futebol brasileiro, como na América do Sul, né? Se a gente pegar as eliminatórias aqui da América do Sul, mais que metade dos técnicos são argentinos, né? E não tinha um técnico, parece, para a seleção argentina, né? Tanto que foi meio que vergonhoso, né? Aquela situação em 18, lá que praticamente era o Messi o técnico, né? Que o São Paulo perdeu o time ali. E o Scaloni está sabendo aproveitar todos esses craques na seleção argentina, além do Messi. E eu acho que chega como favorito ao lado do Brasil. E um detalhe, o Luciano trouxe aqui essa frase interessante, e é o seguinte, né? Após a conquista da Argentina na Copa América, principalmente na Copa América, onde foi assim de suma importância até para o próprio Messi, porque o Messi assim, ele disputou uma final de Copa do Mundo, mas não levou, e aí ficou aquela questão, acho que eu vou parar, não, acho que vai ser o meu último, mas aí, né, voltou atrás, teve no pensamento, e conseguiu depois, lógico, né, um peso é diferente, mas uma Copa América é importante para ele, que até então, né, nas categorias de base lá, ele tinha perdido duas, né? Contra o Chile. Do Brasil no Brasil. Exatamente. Que pro argentino isso é o que eu ia falar. É um up, né? Exatamente. E se o Messi ganha a Copa, finalmente ele consegue tirar a sombra dele, que é o Maradona. E ficou muito isso dessa questão que o Luciano falou, é uma final, não é uma simples final, é contra o Brasil, né? E conseguiu um feito importantíssimo, foi, né, abraçado por todos, literalmente. Todos os jogadores, né, entenderam que o Messi ele precisava ter isso como se fosse na época de Barcelona, né, principalmente aquele momento extraordinário da carreira dele. E é como o Luciano falou, é uma final envolvendo Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Então, obviamente que nossos próprios irmãos, né, claramente entenderam, olha, o Messi agora a gente está vendo que ele está prontinho para ganhar uma Copa do Mundo. Isso. E o Luciano destacou toda essa questão. Eu vejo a Argentina muito forte, e por que não, né? Por que não? Aqui já sonharam numa final, né? Brasil e Argentina, por que não? Haja coração, hein? Ganhar bom. Eu acho que Brasil e Argentina não dá.
Pelo chaveamento? No meu simulador deu a semifinal, Brasil e Da Argentina. semifinal, então. Deu Brasil e Uruguai nas oitavas, Brasil e Alemanha nas quartas, Brasil e Argentina nas Mas a semis Alemanha não queria correr. e Brasil e Bélgica na Que final. seja na semifinal, então. Se eu Né? soubesse Eu acho que seria que- vitória, eu até ia, mas eu não queria correr. Eu acho que se o Brasil pega a Alemanha agora, o Brasil não perde. Eu acho que a Alemanha o que aconteceu ali foi uma muito fora boa da natureza, curva. por 7-1. Eu nunca vi a Verdade, Alemanha. Eu vi a Alemanha num conjunto. Muito bem, né? ali. Direcionado. Mas se você olhar para a Alemanha, qual craque? É claro Você pega que- o Kroos, pra mim, que é um craque. É que a Alemanha sempre é muito grupo, né? É grupo. É claro que no dia vai ficar muito aquela coisa do 7-1, né? A Alemanha Talvez. de 2002, ela tem muito mais craque que agora. Sim. Sim, sem certeza. dúvida. Aliás, ela tinha muito mais craque até do que a campeã de 2014. Verdade. Talvez o melhor jogador da Alemanha hoje seja o Sim, goleiro, né? O Neuer. Pô, é. Que tá Que ainda- caminhando mais pro encerramento de carreira do que... Isso que eu ia pelo falar. melhor E que time. ainda o Oliver Kahn era melhor que ele, na minha opinião. Né? Eu acho o Neuer espetáculo. É verdade. É muito bom o Neuer. Vou ter que. Se bem que eu sou mais fã do Courtois ainda, mas o Neuer... Ele não é completo, né? Ele é completo. né? O Neuer é diferente. Neuer é o Neuer. Ô, Geraldo, e quem é o seu favorito pro título? Olha, é lógico, eu vou ser o brasileiro, eu vou torcer pro Brasil, mas algo me diz que o Brasil não vai fazer uma campanha tão boa assim. Passa da primeira fase, mas até da segunda, acho que da segunda fase, quando começa os mata-mata aí que... Mas pra mim, eu acho que a Alemanha pode ser campeã. Agora, pra gente fechar, tem uma coisa que sempre acontece também nas Copas, né? Surpresa. Tem decepção, campeão, Verdade. mas surpresa. Que é aquele time que não é campeão, mas todo mundo falou, caramba, por exemplo, a gente lembrar da Coreia em 2002, né? Pô, da própria Bélgica. Costa né? Rica em- da Camarões em Croácia, 90, né? A Croácia, a última Copa que chegou na final. Exatamente. Né? Foi, pô, A Bélgica. a França foi campeã, mas, pô, a Croácia chegou na final da Copa. Então, assim, ninguém... O que vocês acham, assim, de, vamos dizer assim, aquela seleção que a galera tá meio na dúvida e, de repente, vai estar na semifinal? Deixa eu ver os grupos aqui de novo, Ah, que Luciano. pode pra Vamos lá, falar. vou soltar os grupos pra vocês aí. Vamos lá que eu... Fazer o prognóstico. Eu acho que pode surpreender aí a Espanha. Temos Holanda, Equador, Senegal. Catar se passar da primeira fase, tem que todo mundo virar nome de Não, o rua. Qatar é pra ser anfitrião só mesmo, pra receber os times. Já ali. tá bom, né? Eu tenho certeza de uma coisa, o craque de lá é Mohamed. Mohamed, alguma coisa. E barbudo. Não sei, nunca vi na vida, mas sei que é barbudo. A Holanda. Joga de sandália. A Holanda é favorita, não? Ou ela chega pra. Chega Ela forte. passa, ela chega passa, forte. E eles estão Digo, bons jogos A Inglaterra, invictos, a hein? Inglaterra é o Internacional de Porto Alegre das Copas do Mundo. Todo evento é favorito. Mas não nunca- ganha. é. Mas, né, a gente tá falando da Inglaterra ser favorita desde 66, quando ganhou o título. 70, tal, nunca mais. Dá pra chegar à Inglaterra esse ano? Eu acredito que vai passar de fase também. Mas Dá pra assim, chegar longe, mas pra Não título acredito. acho que não. Polônia, Argentina, México e Arábia Saudita. O México do Geraldo Neri chega? Não. Polônia e Argentina pra mim. Olha, eu ponho fé no México, viu, Luciano? Ponho fé no México, sim. Eu acho que o México Eu- passa que segundo Essa também. produção ali tá confiante Eu no ponho México. fé no México, sim. Eu acho um time que tá crescendo bastante. Caramba, falou que passa em primeiro o México, hein? Primeiro? Desbanca a Argentina, hein? Eu Olha acho só. que não, acho que a Argentina domina Mas que o esse México grupo. vem forte, vem muito forte. México passa em Grupo segundo. D, França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Dinamarca, que já foi chamada de Dinamáquina, Exatamente. mas hoje é apenas um Dimamassa, né? Porque o negócio não tá muito forte. Mas são as duas equipes que passam. É duas, né? França e Seleções que Dinamarca. passam, né? Isso. Então são as duas que passam. Mas França... Pra título? França, se for campeão, não é surpresa. Mas a não Dinamarca, não é sim, surpresa. mas pra Dinamarca, título, eu acho se chegar que- na semifinal, aí é uma Sim, surpresa. Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Alemanha e Espanha. Acho que aí. A Alemanha chega até a final. Eu acho que a Alemanha, Espanha tem tudo para fazer uma boa Copa. Tem muito talento novo, jovem. né? É uma seleção. Eu acho que a Espanha pode ser uma surpresa. Isso, eu também acho que ela vai ser. Porque é um time que não está sendo muito Badalado. badalado e- Mas são jogadores importantes em times importantes e são jovens e habilidosos, né? Então tem um E que- esquema. Joga na Espanha, né? E Então, que vem de uma cultura futebolística de ter a bola, né? Isso é importante. exato, é. Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos. Croácia Aí é e Bélgica Bélgica. Croácia e- Bélgica. Só passam Croácia e também. Bélgica. Não vai chegar a Mas finalzinho. não vai ser surpresa da Copa. Não, Croácia e não. Bélgica. Bélgica e Croácia. Eu acho que não.
Bélgica chega nas finais da Copa? Eu acho que não. Creio que não. No meu simulador deu Brasil e Bélgica final, acho que vai dar. Final? Rapaz, hein? Aí é uma surpresa. Aí é uma surpresa. Brasil, mesmo questionamentos, o Brasil ser campeão não é surpresa. Agora a porque Bélgica- Eu não acho que a Bélgica faz a melhor campanha que ela fez na última Copa, não. É porque chegar é difícil, mas se manter às vezes é mais difícil. Que isso, hein, Luciano? Rapaz, Geraldo Neto, como é que é o negócio? Chegar é uma coisa. Difícil é se Galvão manter falava, lá. chegar é uma coisa, passar é outra, amigo. Sensacional. Aí no grupo do Brasil, Suíça, Sérvia, Brasil e Camarões. Quem que Brasil chega e Sérvia. nesse grupo chega na semifinal? Brasil e Sérvia passam. Mas chega na semifinal? Não, eu acho O que Brasil passa pode até Brasil, chegar. Suíça, mas a Suíça acho que O Brasil Sérvia. pode até chegar, mas a Sérvia acho que não. Eu acho que o Brasil chega. E para expectativa de Paulo Vitor, o nosso produtor, o grupo H que tem Portugal do Gádio, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Portugal e Uruguai. Também vão Com nessa. certeza. Eu acho que o Cristiano... E o Uruguai vai beliscar, acho que vai chegar até Eu a acho semifinal. Eu acho que Ó, Portugal. a surpresa do Geraldo é Uruguai. Ô, Luciano, esse ano eu tô achando que Portugal vai chegar uma semifinal, viu? Paulo Vitor colocando Portugal em terceiro lugar. Eu acho que Aqui, ó. Portugal chega umas quartas de final. Passa daí. E aí? Até as quartas também. Eu acho que vai repetir aquele glorioso Portugal de Filipão lá na Copa do Mundo. Acho que chega na semifinal. Eu vou colocar na semifinal, viu? Eu vejo Portugal, assim como surpresa eu vejo a boa. Espanha, com muitos talentos mais jovens. Que é uma eterna interrogação. Claro. Porque você não sabe como buscar. Porque Copa do Mundo também é um. Jogar em seleção já é uma coisa que, pô, o cara tá defendendo o país dele, independente do país. Pro cara é o país mais importante, que é o país que ele nasceu. Numa Copa do Mundo, que é o principal evento do planeta, a coisa ganha, né? O psicológico é muito mais, Eu mais acho forte. que se a seleção de Portugal hoje fosse da época do Cristiano no auge, era candidato até ser a surpresa de ganhar uma Copa. Mas porque o Cristiano Ronaldo no auge ele não tinha bons jogadores como tem hoje. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo não está no momento legal pra... Tanto que ele não tá conseguindo jogar nem no United agora, né? Tá um pouco complicado a fase dele. Gente, quer arriscar algum jogador que vocês acham que vão arrebentar na Copa? Neymar. Neymar, você acha que é a Copa dele? É a Copa dele. Tem dois, Neymar e Messi. Pra mim, o que eles estão jogando aí, e são dois gênios. Pra mim, os dois maiores gênios da atualidade hoje é Neymar e Messi. Eu acho que os dois Eu vou colocar, vão fazer uma boa Copa. eu vou colocar, se você me permitir, 3 aí. Pode aí. 2 da nossa seleção e o Messi. Bom, o Messi, né? E eu acho que vai o Vini Júnior e o Rafinha. Né? Vini Júnior e Rafinha. Vini Júnior, eu sou fã do Rafinha e fã do Vini Júnior. Acho que eles vão arrebentar, vão mostrar que, principalmente o Vini Júnior, vai falar isso, esse ano, essa Copa, né? Entre aspas, ela é minha. Ele vai dar um belo de um cartão de visita. Eu acho que essa Copa aí vai servir para dar uma casca pro Vinícius. Se o Acho que Pedro vai ser for um momento, convocado, mas eu acho que tem vai tudo ser pra ele. você A Copa do acertar. Pedro, Geraldo? É. Que ele vem Pedro num bom foi momento. convocado, Né? acho que vai Posição, quem que vai ser? Vini Júnior é o cara da Copa? Eu acho que dá o respaldo para essa opinião aí, o que ele fez no Real Madrid. O gol do título, né? Com propriedade. Não, O menino amadureceu E muito. assistências e participação, né? Eu acho que é um Ficou cara... mais inteligente, não, Luciano. Era um menino que tinha certo momento que não sabia a decisão que tomar, agora ele já mais conhece. Eu fico com o Pedro e com o Consciente. Messi. Se o Pedro jogar, for convocado, pra mim vai ser o Pedro. Se caso não for ele, vai ser o Messi. Eu torço muito que seja a Copa do Neymar. Acho que tá na hora dele ser protagonista, porque ele... Na verdade, ele é protagonista desde 2014, mas protagonista é legal quando o filme tem final feliz, né? Ser protagonista do filme de terror. Tragédia. Às vezes, tragédia, aquele drama. É igual aquele herói não é que tão morre no legal. final para salvar alguém. Não. Aí é. Porque assim, protagonista na verdade ele é, mas protagonista com o final feliz, eu gostaria muito que ele fosse. E lembrando que em 2010 ele e o Ganso foram protagonistas que não estiveram no filme, né? Exatamente, é verdade. Foram protagonistas, mas não estiveram no filme em 2010. Né? Era Tem que ser um os nomes protagonista mais como- falados. Exatamente. Um protagonista como Romário,
Ronaldo, né, como Pelé. Rivaldo. Como o futebol ele tem pra isso, é que tem que encaixar com tudo e tá sim. tudo certo, mas futebol pra ser Claro, protagonista, ele tem, a gente acredita. E eu também acho que, eu vejo o Messi também como a última Copa dele naquela relação de ir, né, ou No não, auge. porque senão ele sempre vai ser, olha, é cruel falar isso, mas o Messi, se não for campeão mundial agora, porque ele vai encerrar a carreira agora nos próximos 2, 3 anos no máximo, ele vai ser lembrado como um baita jogador, como o melhor do mundo várias vezes e como um jogador de clube. Ele é melhor Porque que o Maradona fora da Argentina. Eles vão falar assim, ele só teve um título, até teve um título com a seleção de base, né? Teve uma medalha olímpica, Olímpica tal, também, que eles sim. ganharam logo no início da carreira dele, mas título mesmo, ele vai ser lembrado disso. Agora, se ele for campeão mundial, aí ele vai falar assim, aí vão colocar até título dos juniores, porque aí quando Aí vou você colocar uma outra Vai exaltar religião ainda lá. mais. vão Vou exaltar. colocar uma outra religião na Argentina. Ah, vai ter 2 igrejas na Argentina. Maradona e Duas Messi. igrejas, né? Ou então... o católico tem Deus e Jesus Cristo, É, vão botar 2. Vai ser, né? o Maradona é o mais velho, então ele... Pô, não tem, né? Não precisa Cada perder o religião título. Você tem vários, né, representantes. Porque aí coloca lá no San Dio de Maradona, La Diez, aí vai colocar. Gente, tá chegando no final, que a gente tem aí uma grande Copa, a gente vai estar falando bastante coisa sobre Copa do Mundo. Vocês que nos acompanham dentro da Rede Nacional de Notícias, no nosso canal do YouTube da Rede Nacional, nas redes sociais, Instagram e no Facebook da Rede Nacional, também através do www.redenn.com.br, a gente vai estar gerando bastante conteúdo. Agradecer demais Júlio, Geraldo, Newton, também o Alexandre Cardilho, o Gabriel Carvalho, que participou também do programa, teve que sair um pouco antes, o Miguel Salek e o Devanir Bissoli também, fechando aí o corpo de profissionais da Rede Nacional, e também agora com a super contratação da Rede Nacional, o nosso social media produtor nos bastidores, o Paulo Vitor, já crescendo e já também apaixonado por futebol. Esse por é o quê? esporte. Sensacional. Esse é mais ou menos, às vezes. Mas não, brincadeira, sensacional. Gente, então que a gente tenha um grande mundial. Julião, sucesso aí, a gente vai estar se falando bastante, mas torço muito que você possa viver essa experiência e curta bastante, porque eu tenho absoluta certeza, você já assistiu outras Copas, vai cobrir a primeira, mas que seja a primeira de muitos. É isso, valeu Luciano, valeu Cardilho, valeu Newton, valeu Geraldo. É isso, né? Muito obrigado aqui pela oportunidade de poder aparecer aqui neste programa aqui da Rede Nacional de Notícias, né? Um grande programa. Que o Brasil tenha muita sorte na Copa do Mundo, todos nós torcemos muito para isso, que está começando esse momento aí após um momento muito conturbado aí de política, e que a Copa do Mundo chegue aí para dar alegria, para unir o povo de novo, né? E que dê tudo certo aí no final, se Deus quiser, com o Brasil campeão. Show de bola. Geraldinho. Não, peraí, que você é o último. Geraldinho opa, e aí tem Fechar carinho. chave de ouro. Newton, obrigado, sucesso, a mesma coisa, que seja a primeira de muitas aí, e obrigado sempre aí por estar com a gente, se dedicando e fazendo parte dessa história aí da Rede Nacional. Eu que agradeço, né? Como eu falei no início, é um prazer. Agora o Cardilho ainda veio para abrilhantar aí a mesa, né? Mas é sempre bom a gente estar junto aí. É difícil, pelas transmissões tem que dividir as equipes, mas é um prazer estar aqui com todo mundo. A gente que já viveu aí Copa do Brasil, né? Vai viver aí o final do Campeonato Brasileiro, tá, né? Tivemos final de Libertadores e agora a gente vai ter a oportunidade de participar aí dessa Copa do Mundo. Certamente todos aqueles que acompanham a Rede Nacional de Notícias aí vai aproveitar de muitas emoções, e a gente vai fazer a cobertura total desses eventos aí. Grande abraço, obrigado Luciano, obrigado a todos aí pela participação, sempre bom estar com vocês aí. Valeu, Newton. Grande Newton Pimentel, que esteve no local da final de 2 Copas do Mundo, né? E nenhuma vencida pelo Brasil. Como diria o Neto, diga-se de passagem. Poxa, arrumamos 2 Copas para ganhar. Tudo bem que a gente ganhou 5 fora, mas que em casa não perdemos as 2. Olha, brigadão, sucesso e vamos estar junto aí nessa Copa do Mundo. Vamos que vamos, Luciano. Um abraço para você, grande Julinho, Geraldo Neri.
Newton, Gabriel esteve com a gente também. Paulo Vitor, sensacional. Lembrando que é programação de Copa do Mundo aí. Vamos trazer bastante. E o beijo pra menina dos olhos. Você quer que eu faça daquele jeito, né? Um beijo para Daquele Tatiane Gonçalo, na zona leste de São Paulo. Lhe amo, meu amor. É isso aí. É isso aí. Então é o seguinte, a gente vai... em 2018, né, Luciano, tivemos aquele belíssimo trabalho também, conteúdos na Copa da Rússia. Vamos repetir a dose para a Copa do Catar e aguardem que vai ter aí uma programação bem interessante, bem bacana. Pré-jogo, durante o jogo vamos falar o que está acontecendo, pós-jogo. Enfim, sensacional a programação da Rede Nacional de Notícias, como sempre, né? E claro, a expectativa eu tenho, assim, sou igual o Júlio Gotardo, sou otimista com a nossa seleção canarinha. E vamos que vamos, né? Torcer aí para o Brasil e, claro, vocês acompanham tudo de sensacional na Rede Nacional de Notícias. Obrigado, Luciano. Um grande abraço. Show, valeu. Geraldinho, tá chegando a hora. Mais uma aí pra história aí. E eu vi que você não tá animado em relação à seleção, mas está animado em relação à cobertura. Com certeza. Isso sempre, né, Luciano? E é a terceira Copa do Mundo que a Rede Nacional cobre, né? E quero desejar uma boa viagem para você, né? Faça bastante matéria, que a gente vai estar aqui no Brasil colocando a programação e também, né, o seu trabalho realizado lá no Catar, você e o nosso Gabriel. O Gabriel vai estar lá também e vamos torcer para que o Brasil seja vencedor, apesar que eu não estou Salek na também, euforia. E o Salek também, né? Apesar que eu não estou naquela euforia, mas ele não... Na hora de gravar, talvez ele saia para tomar uma água, aquelas coisas. Sim, ir no banheiro, tá. Mas então eu tenho certeza que vai ser uma Copa bem bacana, diferente, né? Num mês diferente e com calor, você vai passar calor pra caramba, eu espero ele magrinho, viu? Boa. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, tanto para o Brasil como para a nossa transmissão. E pode ter certeza que o que tiver a ser feito da nossa parte vai ser feito e com carinho. Show de bola, gente. Agradecer demais aqui Geraldo Neri, Júlio Gotardo, Newton, Alexandre Cardilho, nosso Papito 06, o homem da musculatura. Também mandar um abraço aí nosso Gabriel, Salek, Devanir Bissoli, equipe da Rede Nacional de Notícias. Fechando o programa aqui direto do bar e restaurante Super Copão, que fica na Roberto Simonsi, número 26, aqui em São Caetano do Sul, esquina, aqui bem na esquina que você conhece bem, com a Rua Baraldi, tradicionalíssimo ponto de São Caetano do Sul. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai ter mais conteúdo com um formato evidentemente diferente agora. Vamos produzir algo já distante, mas evidentemente com muita qualidade, com muita informação. Assim será o trabalho da Rede Nacional de Notícias, tá certo? Grande abraço para vocês, valeu galera, valeu Brasil!